Animada, né? Então, boa noite para você que está no ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que vai ficar com a gravação. Professor Jefferson Rodrigues, seu professor de informática, e hoje nós vamos fazer a correção do nosso primeiro simulado de noções de informática. Quem fez o simulado? Achou fácil, médio ou difícil? E aí? Um simuladinho desse aqui, galera, são questões que estão para médias para difíceis dentro da sua prova, tá? Então, dá para você acertar questões assim com muita tranquilidade, não dá para perder isso não. Se você ainda não me segue lá nas minhas redes sociais, aqui está meu canal do Instagram, aqui está meu canal do YouTube, onde toda quinta-feira eu faço live. Espero que você já esteja lá no grupo, que é exatamente o grupo que eu te mandei lá, que é onde eu mando os materiais da nossa live de quinta-feira, meio-dia, tá? Fica gravado para você. E o canal do Telegram também. Professor, não estou no grupo. Aqui no link que eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo, vai ter para você os links, beleza? Então, show. E a galera falou que estava muito tranquilo, muito fácil, estava médio, fácil, né? Beleza. Então, vamos ver aí se vocês realmente estão super bem. Então, olha só. Quando a gente fala aqui sobre estudar para concurso, muitas pessoas falam assim, professor, é só estudar, só sentar a bunda na cadeira e estudar. Nunca foi e nunca será, né? Até porque muitas pessoas falam assim, professor, tem uma técnica para não sei o quê, tem uma técnica para não sei o quê. Sempre as pessoas estão buscando o quê? Atalhos. Galera, não há atalhos para nenhum destino onde se vale a pena chegar. Não tem como você ficar burlando o sistema. Claro que você pode estudar de uma forma mais direcionada, que é o que eu vou fazer aqui com você. Vou trazer a informática de uma forma mais leve. Mas falar que a gente vai buscar um atalho é mentira. Você precisa estudar. Beleza? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre a parte de informática, então aqui talvez você não tenha essa noção. Nós temos lá no seu edital, ele gosta de colocar assim, ó, conceitos básicos. Professor, qual edital? Pouco importa o edital, seja dos Correios, seja da SEDES, seja da Polícia Civil do Distrito Federal, seja qual concurso for que você esteja estudando, para a área da educação, para a área, né, da saúde, não importa. Ele vai colocar lá muitas vezes conceitos básicos. Por quê? Esses conceitos básicos é meio que um tópico coringa dentro do edital, porque às vezes ele coloca um conceito de forma aleatória e ele vai trazer qual conceito dentro dos conceitos básicos, beleza? Então, isso daí é algo que você já vai perceber. Então, lá dentro dos conceitos básicos, é muito importante você entender o que é um hardware, o que é o software, e tudo isso nós temos, tá? Lia Porto levantou a mãozinha, foi sem querer ou quer falar mesmo? Deixa eu só autorizar aqui já o microfone, porque vocês já conseguiram entrar. Então, quem precisar, pode ativar o microfone que a gente já troca uma ideia, tá? Então, olha só, percebe o seguinte, você consegue já identificar o que é hardware, o que é software, isso daí pra gente é algo bem bacana, porque isso aí é importante. E lembre o seguinte, galera, ó, essa partezinha aqui do nosso computador, ó, essa partezinha aqui do nosso computador, olha na tela, nós temos um nome chamado de quê? Nome chamado de gabinete. Muitas e muitas pessoas chamam isso aqui de CPU, galera, você não pode errar mais isso. Isso já é para quem? Para quem está iniciando. Quem está lá atrás ainda, você já está bem evoluído, beleza? Tranquilo, né? Então, todo mundo já entende que isso aqui é o nosso gabinete. Beleza. Então, já que vocês falaram que o nosso simulado estava fácil para médio, me conta aí, que eu quero saber o que vocês marcaram na questão de número 1. Quem não está ouvindo, vai adiantar eu falar, né? Mas, deixa eu escrever no chat aqui, porque está habilitado, porque todo mundo está me ouvindo. Habilita o áudio no seu celular. Beleza. Provavelmente, na hora que ela entrou, ela não habilitou. O que vocês marcaram aí? Só vi só o Marcelo respondendo letra C. Primeiro, letra C e tudo mais. Galerinha, olha só. Quando a gente fala sobre a parte de hardware, eu vou voltar naqueles slides ali e vou te explicar. E já já nós vamos entender mais sobre isso, tá? Achei difícil, tenho muita dificuldade nessa matéria, que é a nossa hora de justamente melhorar cada dia mais. Então, olha só. A figura ilustra uma placa-mãe de um microcomputador Intel. Então, ele colocou ali para você que é Intel só para tentar encher linguiça. Pouco importa para a gente. Os componentes de hardware, lembra que hardware é a parte física, tudo que você pega, são denominados de slot. Professor, o que são slots? Calma que a gente vai entender isso aqui. Quando ele falar para você slot, é o localzinho onde você vai fazer a conexão dos seus dispositivos, beleza? Tranquilo isso aqui, né? E ele fala assim, ó, de conexão SATA. SATA é um tipo de cabo, como se fosse esse daqui, ó. Eu tenho esse cabo aqui, que vocês bem conhecem. O cabo do meu HD externo é um cabo USB. O USB eu conecto na porta USB. E eu tenho um cabo chamado de SATA. Eu tenho um cabo chamado de IDE, que ele vai ter uma porta IDE, tudo mais, tá? Então, ó,
O slot SATA e o slot da memória DDR são identificados respectivamente pelo quê? Ele quer saber de você se você entende, olhando para uma placa-mãe, onde você conecta uma memória, onde você conecta um HD, onde você conecta um processador. Só isso que ele quer entender. Antes de eu responder, eu vi aí que vocês marcaram C e D, ficaram entre essas duas, né? Nós vamos aqui entender o seguinte. Galera, quando a gente fala sobre os conceitos básicos, nós temos a parte do hardware. E dentro do gabinete, olha para cá, dentro do gabinete nós temos essa estrutura aqui. O gabinete é aquela parte de acrílico, metal, plástico, que serve justamente para o quê? Justamente para proteger os componentes internos do teu computador. E dentre eles, nós temos a placa-mãe. Então, a placa-mãe é a placa responsável por receber a conexão de todos os dispositivos ou periféricos. Professor, você falou todos? Sim. Inclusive o mouse. Mas o mouse não está externo? Sim. Mas percebe que você conecta atrás, na bundinha do computador. Lá ele, né? Então você conecta na bundinha do computador. Aquela plaquinha que fica lá atrás, você vai perceber o seguinte, que é uma parte da placa-mãe. Então, ó, presta atenção. Aqui, dentro do gabinete, nós temos a nossa placa-mãe. E eu vou mostrar aqui para você, dando um zoom, o seguinte, essa parte aqui, ó, tá vendo essa partezinha que tem um conectorzinho rosa e outros conectores? É a parte que fica atrás do seu monitor. Monitor não, perdão, do seu gabinete, onde você consegue conectar os dispositivos, tá? Então, presta atenção aqui, que nós vamos entender. Aqui, ó, você vai perceber que nós temos esse quadradozinho aqui. Aqui é onde você vai conectar o nosso querido CPU. Professor, o que é o CPU? CPU é a unidade central de processamento, é o processador do seu computador, é o cérebro do seu computador. Todas as informações precisam ser processadas passando por ali. Então, esse daqui é um que você já tem que bater o olho, já tem que saber identificar. O processador, ele é conectado aqui, tá? E o processador, galera, não sei se vocês sabem, mas ele chega a altas temperaturas. Chega ali a cerca de 90, 80 graus Celsius. Professor, isso é muito, sim. Então, o que nós vamos fazer? Acima do processador, nós vamos passar uma pasta térmica, que é para justamente diminuir essa temperatura, e em cima do nosso processador, do nosso CPU, nós vamos colocar o que vocês chamam de ventilador. Pode ser ventilador, desde que você associe com o nome correto, cooler. Então, esse cooler do processador, ele fica em cima do processador para resfriar esse processador, beleza? Tranquilo. Nós também temos cooler, que são os ventiladorzinhos aqui, do gabinete, que ele faz o quê? Ele pega o vapor quente ali do nosso gabinete e joga para fora. Então, ó, o cooler do processador tira a temperatura do processador e joga para cima, para dentro do gabinete. E aí nós temos o quê? O nosso cooler que tira o vapor quente do processador e ó, joga para fora. Tudo que está ali esquentando, ele vai jogando para fora, para deixar mais resfriado por ali. Tranquilo até aqui? Dúvidas? Manda aí, que eu quero saber de vocês se deu para entender até aqui, belezinha? Tá tranquilo? Então, manda aí. Se tá entendendo, coloca aí no chat 10, só para eu saber se você tá me ouvindo bem, se você tá entendendo tranquilinho, né? Então, beleza, já vi uns joinhas subindo por ali, show. Então, olha só, tranquilo. Processador, parte principal. Gabriel mandou ali, professor, manda a pergunta aí. Então, olha só, o que nós temos, galera? Processadorzinho processa as informações. Só que aí nós vamos conhecer também algumas memórias, né? Algumas memórias que nós temos aqui no nosso computador. Temos uma memória chamada de memória RAM. Memória RAM. Professor, onde fica essa memória RAM? Presta atenção. Galera, nós temos esses 4 nessa plaquinha aqui, ó, esses 4 slots aqui. Eu sou slot, então eu posso chamar de conector, onde eu conecto? Sim. Esse amarelo com esse azul são os slots, tá? São os slots de quê? De memória RAM. Tranquilo até aqui? Então eu vou pegar esses pentes, ele pode falar para você. Pente de memória RAM. Pente é uma plaquinha que você vai conectar exatamente aqui na sua placa-mãe, beleza? Professor, isso está muito técnico, isso não cai só para quem é da área de TI, não? Não. Já foi-se o tempo de ser noções de informática. Agora eles aprofundam, tá? Então vamos tirar só as dúvidas ali. O Gabriel falou assim, o disco rígido pode ser também um SSD, né? Sim. Na verdade, o disco rígido é uma coisa e o SSD é outra. A finalidade dos dois é a mesma, dispositivo de armazenamento. O HD, ele é mais antigo, o SSD é mais novo, beleza? Tranquilo? Deu para entender isso aí, né? Só tinha certeza de onde ficava a memória RAM, dúvida entre A e C. Show. A gente vai tirar essas dúvidas aí. Então, beleza, galera, olha só.
aqui nós temos, ó, os conectores da nossa memória RAM. Show de bola. E aqui onde está a mãozinha aqui, onde está a mãozinha, bem aqui, ó, tá vendo essa partezinha vermelha? Essa partezinha vermelha é onde nós temos o conector SATA. Professor, o conector SATA serve para quê? Serve para eu conectar, por exemplo, o disco rígido ou HD. Serve para eu conectar um SSD. Então, vou pegar um cabinho, como se fosse um cabinho USB do HD externo. Conecto no HD ou no SSD e conecto diretamente na placa, que é justamente aqui, ó. E olha só que bacana, não sei se você sabe, lá na nossa placa-mãe existe uma bateria interna. Para quê? Para que essa bateria consiga manter as informações como data e hora, bem como as informações da placa-mãe. Tu sabia disso? Pois é. Então já leva essas informações para você, tá? Então, dito isso, vamos lá, vamos para essa questão aqui primeiro, depois a gente volta naquele esqueminha ali, tá? SATA é o fio que parece uma fita? Perfeito. Então, ó, aqui, galera, é um bate-papo. Não quero ficar falando sozinho, não. Se tiver dúvida, pergunta aí, que nós vamos trocando ideia. Perguntou? Ah, professor, estou com dúvida. Eu vou te mostrar aqui, ó, cabo SATA. E aqui, ó, aqui é justamente para a gente ter o quê? Contato, né? Contato com a matéria, contato com a matéria. Então, olha só, trazendo aqui para você um cabinho SATA. Professor, esse cabo é caro? Não, cerca de 10, 5 reais você compra no cabinho SATA. Esse aqui é um cabinho SATA, tá? Então, olha só, é como se fosse uma fita, como o nosso querido, deixa eu ver aqui quem falou, Felipe falou, beleza? Então, esse aqui é o conector. Um ladinho vai no HD ou no SSD e o outro ladinho vai na placa. Beleza? Tranquilo, né? Então, o Lucimar chegou por aí. Boa noite. Professor, para esse concurso dos Correios, será que a Banco BFC irá aprofundar essa matéria ou só o básico? Pois o cargo não existe tanto conhecimento da área. Imagina um concurso a nível nacional. Quanto mais candidatos tiverem inscritos, mais a prova tem que ser aprofundada. Porque se você coloca uma prova de nível fácil, a grande maioria vai gabaritar. E aí não vai ter como diferenciar. Todo mundo vai ficar entre os primeiros colocados, entendeu? Então, eles vão aprofundar. Esquece esse negócio de questõezinhas fáceis. A IBFC tem tradição de questões fáceis, mas para os Correios, ela vai aprofundar, beleza? Então, já toma esse cuidadozinho aí. Beleza? Então, viram aí o que é um cabinho SATA, né? Então, vamos lá para a nossa questão. A questão, ele perguntou assim, ó, os componentes de hardware, denominado slot, que é onde você conecta, tá? De conexão, SATA, então primeiro ele quer o quê? O SATA. SATA, galera, depende da placa. Pode ser verde, pode ser laranja, pode ser vermelho e tudo mais. Então, ó, esses daqui, ó, vou até dar um zoom para você. Esses daqui, ó, para a gente são os conectores SATA. Professor, é a primeira vez que eu estou vendo isso está me dando um apavoro. Calma, relaxa o coração. Então, ó, o SATA está aqui para a gente, ó, DF4. Então, já consigo eliminar a letra A letra B, e já consigo eliminar a letra D. Então, sobraram ali C e D. Foi o que o pessoal ficou com dúvida, né? E ele falou assim, ó, e o slot de memória DDR? Professor, o que é DDR? DDR é a versão. Nós temos, ó, DDR 1, 2, 3, 4, 5, nós temos DDR, são as versões, tá? Então, ele queria saber de você, se você sabe o que é uma DDR. Aqui vai ser a nossa memória RAM. Então, olha só, da nossa memória RAM, nós sabemos que são esses dois aqui, ó. Professor, mas aquela outra placa tinha 4. Beleza, tem placa que tem 2, tem placa que tem 4, tem placa que tem até mesmo 8. Então, posso ter vários slots, tá? Então, aqui, ó, DF1 é justamente a nossa resposta, letra C. Deu para entender? DF6, o que ele marcou aqui como DF6? Olha só, essa partezinha aqui, em azul, aqui é para a gente conectar a nossa placa de vídeo. Esse tipo de conexão aqui, nós chamamos de PCI Express, tá? PCI Express é para que nós possamos conectar a nossa placa de vídeo. Deu para tirar dúvida? Então, se ficou, sem dúvida, nós vamos evoluindo. Me contei. Normalmente tem dificuldade nessa parte. Questões que envolvem cabo, SATA, coaxial, par trançado, mas normalmente vem as questões de técnico de informática. Cuidado, nem sempre. Essa aqui foi uma questão para nível médio e não foi para técnico de informática, tá? Como é que você vai fazer? Quem tem dúvidas sobre os cabos? Galerinha, informática dá para você fazer de forma visual. Então, você vai fazer um dicionário, ó, já é a primeira tarefinha da nossa mentoria aqui. Você vai fazer um dicionário com os termos de informática. Tem gente que tem dificuldade com o termo, por exemplo, firewall. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar, pode ser no seu computador, no Word, ou faz no seu próprio caderno. Coloca assim, ó, firewall, aí você vai colocar, é o porteiro. E aí você vai dar a definição.
faz o controle de acesso de entrada e saída de informações, beleza. Depois você vai colocar lá CPU, Unidade Central de Processamento, possui 3 partes. Então você vai colocando as definições em um caderno. Por quê? Porque quando você começar a fazer questões, você vai ver que tem alguns termos que você não vai se identificar muito. E aí você coloca esse termo no seu dicionário. E aí, todo domingo ou todo sábado, você vai revisar esse teu caderno com as nomenclaturas. Para quê? Para você não ficar errando aquela questão que você sempre erra. Às vezes cai uma questão 3 vezes, você erra as 3 vezes. Essa questão, ela tem que estar presente no seu caderno de erros, beleza? Então isso daí ajuda pra caramba fazer um dicionáriozinho de informática e sempre lá ficar revisando, beleza? Essa é a primeira dica aí que nós temos. Professor, então o slot DDR é memória RAM? O slot DDR é o tipo de memória RAM que vai ser conectado, é a versão, tá? Esse DDR quebrou a questão e me fez confundir com o conector de placa de vídeo. Placa de vídeo vai ser PCI Express, ou ele pode falar AGP. É mais antigo, mas pode, tá? Beleza? Então, tiramos as dúvidas aqui nessa primeira questão. Vamos evoluir. Vamos para a nossa questãozinha de número 2. Vamos lá, gabarito letra C, canela de cachorro, né? Vamos juntos. Questãozinha de número 2. O que vocês marcaram aí? Essa daí eu quero saber de vocês o que nós temos, tá? Então, olha só. Falando assim, em um computador, o componente responsável por armazenar, temporariamente, dados e instruções que o CPU, quem que é o CPU? Processador, utiliza para processar informações é conhecido como, e aí? Essa questãozinha aqui eu teria sido um pouquinho mais maldoso do que o seu examinador foi, tá? Então, olha só, vamos entender aqui o nosso esquema. Eu sei que eu tenho um esquema bem bonitinho ali, mas eu vou desenhar para você, porque isso aqui você pode fazer no dia da sua prova. Então, o que você vai ter aqui, ó? CPU, que é a nossa unidade central de processamento. Aqui nós vamos ter o que a gente chama de memória RAM, e aqui nós vamos ter o que nós chamamos de memórias secundárias, tá? HD ou SSD. Espera lá. Quando a gente fala sobre o computador, esse daqui, tá? Esse daqui é mais ou menos a estrutura do nosso computador como um todo. Beleza? Claro que todos esses componentes estão conectados na placa-mãe em si. Só que aqui você tem que entender alguns conceitos. Ó. Essas duas memórias aqui, ó, que eu marquei aqui na parte de vermelho, são o que a gente chama de memórias secundárias. Professor, o que são memórias secundárias? Podemos também dizer que elas são memórias permanentes. Só que o seu examinador, ele poderia chamar de outra coisa. Ele poderia falar que permanente é o quê? Não volátil. Caraca, professor, quantos conceitos chatos nisso aí, né? Chato é ser pobre, não é? Então, vamos lá. O Claudio falou bacana aí, ó. Basicamente, a mesma pergunta sobre memória volátil. Exato. Então, olha só. Memória secundária, ou permanente, ou não volátil, é aquela memória ao qual você armazena as suas informações e fica lá de forma permanente. Professor, permanente é para sempre? Para sempre até que você exclua. Se você excluir, ou até mesmo o equipamento danificar, aí você vai perder. Mas, de certa forma, se você desligar o computador e ligar num estado perfeito, vai permanecer as informações por lá. Então, as fotos que você tem, as apostilas, as videoaulas, os nudes, fica no seu HD ou no seu SSD. Professor, no meu computador pode ter os dois, um HD e um SSD? Quem que é o computador? O computador é seu, então pode. Dentro do seu computador, do seu notebook, pode ter um HD e um SSD, ou 2 SSDs, beleza? Tranquilamente. Tranquilo, então olha só. Todo o sistema operacional, quando você instala, você vai perceber que ele vai ser instalado e ele tem que ficar ali de forma o quê? Permanente, não é? Então, olha só, se ele fica ali de forma permanente, ele está instalado onde? No HD ou no SSD. Então, não esquece disso. Falou informação permanente, HD ou SSD. Tranquilo? Então, vamos aqui evoluindo. Quando a gente fala da informação, essa informação ela precisa ser processada quando você pede para o computador. Você fala assim, Word, chega aí, que eu quero te usar. O Word está sendo instalado onde? Dentro do HD ou SSD, mas ele é processado no processador. E o que acontece aqui? Ó? Quem é que vai processar? O CPU, não é? Então, ó, a informação tem que sair daqui, ó, do HD ou do SSD, ele vai passar obrigatoriamente pela memória RAM, porque a memória RAM é um caminho, é uma ponte entre
as memórias secundárias e o nosso processador. Então, veja o seguinte, ó, a memória RAM, vou fazer aqui, ó, duas formas de memória RAM, só para você entender esse trequinho aqui, ó. Isso aqui nunca mais você vai esquecer. Aqui, ó. Nossa, professor, como você desenha ruim? O bom é que tu lembra desses desenhos ruins. Então, olha só, quantas faixas eu tenho aqui, tá? Quantas faixas eu tenho aqui? Como assim? Isso aqui é como se estivesse passando o carro, ó. Eu tenho uma faixa, duas faixas, três faixas, quatro faixas. Então, aqui eu posso falar que eu tenho 4 gigabytes de memória RAM, tá? E aqui na parte de baixo eu vou fazer um outro exemplozinho, ó. Ó, aqui eu vou fazer, ó, outro exemplo. Ó, quantas faixas eu tenho aqui? Eu tenho duas faixas, não é? Então, aqui eu tenho 2 gigabytes de memória RAM. Então, se eu te perguntar, qual é a quantidade de memória RAM que passa o maior fluxo de informação? Aí você vai me falar, professor, 4 gigas, porque tem muitas pistas. Perfeito. Então, quanto mais memória RAM você tiver, maior será o fluxo de informações que vai sair da memória secundária e vai chegar até o processador. Então, a função da memória RAM é tramitar, ou seja, levar as informações para que o processador possa processar. Só que não adianta nada você ter muitas pistas, muitas o quê? Muitas faixas ali, e o seu processador não processa. Vai sobrecarregar o processador. Então, tem que ter um conjunto, né? Bem o quê? Bem alinhado. Senão tem o que a gente chama de gargalo. Gargalo é chegar muita informação e eu, opa, peraí, não estou conseguindo o quê? Não estou conseguindo processar. E aí gera um engarrafamento. Então, deu para entender aqui mais ou menos qual é a função da memória RAM? Pegar a informação do HD e do SSD e levar até o processador, beleza? Só que é o seguinte, entenda lá, os carros que vão passando aí na rua, onde você mora, percebe que não é todo dia que passa o mesmo carro. Por quê? Porque são carros aleatórios. Não são carros aleatórios? Hoje passa um, amanhã passa outro, então são carros aleatórios. Então, na memória RAM, nós podemos chamar ela de memória aleatória. Só que mais do que isso, nós podemos chamar ela de memória temporária, porque os carros trafegam ali de forma o quê? Temporária. Só que aqui tem uma característica bem bacana. Então, vou puxar aqui para a gente, ó, memória RAM, vou colocar aqui, ó, ela é chamada de memória principal, tá? Ela é principal porque ela tem o elo com o nosso CPU, que é a parte principal. Beleza, então memória principal. Ela vai ter a característica de ser temporária. Olha lá a resposta para você aí, né? Só que ela tem outra característica que ele pode chamar para você. Ele pode chamar de volátil. Professor, então o que significa volátil e não volátil? Vamos aqui para os conceitos, já eu vou nas perguntas, tá? Quando a gente fala não volátil, significa dizer que quando eu desligar o computador, a informação não é perdida, ou seja, não é volátil, é porque as informações não são perdidas. Agora, veja bem, quando você pressiona Ctrl C, Ctrl C, pressiona umas 3 vezes, né? Aquele tique-tique nervoso. Pressiona Ctrl C. A informação vai para dentro da memória RAM e ela fica ali, esperando você utilizá-la, pressionando Ctrl V para colar. Só que você pressionou Ctrl C, e aí depois que você pressionou Ctrl C, faltou energia. Tu falou, inferno, meu computador desligou. E aí o computador, aí tu, bosta. Era o meu trabalho, minha tese do TCC, que eu já ia pegar e defender um mestrado, né? Nossa, aquele negócio todo. Beleza. E aí voltou a energia daqui depois de 10 minutos, e aí você fala, agora eu vou colar o que eu tinha copiado. Você liga o computador, aí o computador inicia, e aí você pressiona Ctrl V. Vai colar o que você tinha copiado antes da falta de energia? Negativo. Por quê? Não vai colar porque essa informação tinha ficado na memória RAM. E a memória RAM é uma memória que volátil. Então, volátil é aquele tipo de memória que perde a informação quando o computador é o quê? Desligado. Beleza. Olha só o que nós temos aqui. Temos o seguinte. Galera, o processador, ele processa, não processa? Show. Só que aí o que acontece? Acontece o seguinte. Acontece que o processador, às vezes, ele processa a mesma coisa umas 3 vezes. Aí ele fala, cara, eu não vou ficar processando esse negócio aqui umas 3 vezes, não. Eu vou colocar aqui no meu estacionamento. O processador, ele tem um estacionamento chamado o quê? Chamado de cache, tá? O que é o cache? Cache é uma memória que a gente chama de memória, ó, memória auxiliar. Auxiliar a quem? Auxiliar ao nosso CPU. Então, percebe que o seu processador fica processando toda vez a mesma coisa, ele fala,
Memória cache, chega aí. Segura essa informação aqui, porque toda hora esse usuário está querendo ver essa informação. Eu não vou ficar processando isso de novo, não. Então, segura isso daí. Se o usuário pedir para ver essa informação, tu mesmo, já se vira. Joga para ele lá, porque você já sabe o que é, beleza? Então, a memória cache é uma memória auxiliar. Tanto é que, às vezes, você acessa um site, a primeira vez que você acessa o site, ele demora um pouquinho a carregar as imagens, os textos e tudo mais. Só que a segunda vez que você acessa, percebe o seguinte, percebe que já carrega mais rápido, porque aquelas informações ficaram em cache. Então, cache é uma memória auxiliar. Ela é auxiliar ao processador. E ela que nós também podemos falar que ela é uma memória volátil, tá? Ela é volátil. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá, vamos para as dúvidas, tá? Vamos para as dúvidas aqui de vocês. Deu para entender com esse esqueminha aqui agora? Basicamente, a minha pergunta aqui já foi, todas as memórias primárias são voláteis? Cache, registradores, memória primária só tem uma. Memória primária é somente a memória RAM, tá? Memória primária é somente a memória RAM. Tranquilo? Registradores e cache também são voláteis, mas não são memórias primárias, tá? Cuidado com isso aí. Beleza? Eu fiz uma questão parecida, mas que a resposta era cache, memória cache, né? Qual a diferença, professor? Cache é porque ela é auxiliar, ela tá ligada ao processador. Agora, já a memória RAM não. Memória RAM é uma memória à parte, ela não tá ligada. Tanto é que a memória cache você não consegue aumentar, né? Não consegue expandir. Já a memória RAM, sim. Tranquilo? Então, vamos lá. O básico de TI, né? Vamos aqui. Vamos mais, deixa eu ver. O cache é basicamente aquela opção que tem de guardar senhas, opções de busca e sites, etc. Na verdade, ele não, porque ele não salva em cache. Se você me fala que você salvou em cache sua senha, quando você desliga o computador, se perde, beleza? Então, cache nem não. A sua senha, ela fica armazenada no seu HD ou no seu SSD, juntamente com o próprio navegador, tá? Beleza? Memória RAM, e a memória RAM seria o processamento e o armazenamento seria... Memória RAM, ela só é o meio de comunicação. Ela faz o armazenamento temporário do que está sendo o quê? Processado, tá? Então, lembre-se disso. A única parte que processa alguma coisa é o processador, chamado de CPU. Tranquilo? Então, acho que as questões aí, né, foram sanadas. Então, olha só. Questão 2 fala assim, em um computador, o componente responsável por armazenar de forma temporária dados e instruções CPU para que o processador... utilizados para processar informações é conhecido como o quê? Galera, disco rígido é o mesmo que HD. Ele não armazena de forma temporária. Ele armazena o quê? Ele armazena de forma definitiva. Placa de vídeo processa a parte de vídeo que você vai visualizar. Então, aqui para a gente chama de memória RAM. Tranquilo? Deu para entender? Então, ó, só para finalizar. Memória RAM é onde tem o processamento das informações? Não. Memória RAM armazena de forma temporária as informações que estão sendo processadas. Você está assistindo aqui, ó. Você está assistindo aqui, beleza? Você está assistindo aqui a aula comigo. Tudo que está sendo processado aqui está passando pela memória RAM. Por quê? Porque nós temos que ter, né? Porque nós temos que ter a informação que está sendo trafegada. Beleza? Deu para entender isso aí? Agora, você vai perceber que quando eu mandar a apostila para você, você salvou aonde? Na memória RAM? Não. Você salvou no seu HD ou no seu SSD. Show? Deu para entender? Então, é isso aí. Já mutei aí os outros microfones que estavam liberados. E fonte de alimentação, né, galera? O que é fonte de alimentação? Para que gere o quê? Energia. Energia aí para gente. Então, ó, é como se fosse a fonte do seu notebook. Energia. Tá? E a placa-mãe, você já sabe para que serve. Tranquilo? Deu para entender? E ó, só para te mostrar onde você conecta o cabo de energia da fonte de alimentação, seria aqui nesse DF2, tá? DF2 aqui para gente, cabo de energia. Deu para entender? Tranquilo? Belezinha? Então, show de bola. Vamos aí, vamos evoluindo. Galera, agora eu acho que dá para gabaritar algumas questõezinhas sobre isso aqui, não dá não? Já conseguimos aprofundar. E aí? O que você acha? Deu ou não deu? Então, show. Galerinha, vamos evoluir então. Quando a gente fala sobre o computador, é muito bacana a gente entender essa parte, assim, né, por dentro do computador. Mas você sabia que você só consegue utilizar o computador porque você tem um sistema operacional? Por quê, professor? Porque senão você vai ter que ficar lá do lado do computador falando assim, ó, 01, 01, 01. Por quê? Seu computador ou qualquer máquina, ele só entende a linguagem binária. Ele não entende nada mais do que 0 e 1.
Então, o sistema operacional, ele está ali na base para te ajudar, para fazer justamente a tradução do que você quer, para que você possa mandar a informação para o computador. E aqui que é muito interessante você entender. Olha só, esse carinha aqui, ó, é o meu microfone. O meu microfone está aqui. Percebe que eu falo aqui, ó, e o meu microfone capta essa informação e leva para dentro do computador. Isso é um dispositivo de quê? De entrada. Quando a gente fala dos dispositivos ou periféricos, você vai ter três classificações: dispositivo de entrada, dispositivo de saída, dispositivo de entrada e saída. Beleza. Então, tudo que você, usuário, pega e utiliza para mandar informações para dentro do computador, bem como teclado, se eu ficar digitando, vai para dentro do computador as informações, as teclas. Mouse, toda vez que eu dou um clique, movimento, essa informação vai para dentro do computador. Então, é um dispositivo de entrada. Agora, aqueles dispositivos ou periféricos aos quais o computador manda a informação para a gente, isso são dispositivos de saída. Você está me assistindo através de um monitor. Esse monitor que você está me assistindo, ele está trazendo a informação do computador até você. Professor, mas eu estou aqui, ó, no meu celular. Estou aqui mexendo no meu celular. Percebe que tem um monitor. Só que essa tela do seu celular, ele é mais do que um monitor. Sai a informação, mas você também consegue o quê? Mexer na tela. Então, isso aí nós podemos chamar de dispositivo de entrada e saída, que são monitores ou telas touchscreen, que ela é sensível ao toque. Então, ela tem as duas funções ao mesmo tempo. Você está me ouvindo por uma caixa de som ou um fone de ouvido. São dispositivos de saída. Sai do computador a minha voz e chega até você. Deu para entender esses dois conceitozinhos aí? E quem faz o gerenciamento de tudo isso? Do hardware, do software, para que o usuário possa utilizar o sistema operacional. E é muito comum cair aí nas nossas provas o sistema operacional o quê? O Windows, tá? Professor, pode cair Linux? Claro, nos nossos próximos simulados, vou colocar aí para a gente questões de Linux. Percebe que sempre eu vou aprofundar, vou colocar questões bem difíceis, questões mais leves, do jeitinho que pode cair na sua prova, tá? E aqui eu trouxe para você os principais sistemas operacionais do Windows, tá? Quando a gente fala do Windows, essa daqui é a nossa telinha do Windows 10. Professor, eu ainda não sei, né? Tá começando agora, eu ainda não sei quais são as versões do Windows. Sem estresse, se você já sabe. Ah, professor, tô estressado, vai embora. Não é não? Não é assim? Porque não adianta nada, galera. Tem gente aqui que não sabe nada e tá tudo bem. E tem gente aqui que já tá avançado. Nós vamos igualar todo mundo. Tranquilo? Então, essa aqui é a nossa missão. Quando a gente fala da Microsoft, nós temos aqui, ó, o Windows. Professor, eu duvido que você não fica julgando as pessoas, né? Claro que não, né? Pouco, tá? Eu fico julgando você que fica errando questão lá no meu Instagram. Mentira, responde lá porque eu não te julgo. Galera, Microsoft é uma empresa e ela criou o sistema operacional Windows. E aí tem várias versões, tá? Ele pode citar na sua prova aí, versão do Windows XP, versão Windows Vista, versão Windows 7. Nossa, professor, isso aí, né? Isso daí é muito antigo, não é? Sim, são versões antigas que já foram descontinuadas. Nós temos agora a versão 8, deixa eu colocar uma vírgulazinha aqui para manter o padrão. Versão 8, 8.1, versão 10 e versão a mais atual. Hoje eu estou querendo colocar barra, né? Volta aqui. E versão o quê? 11. Professor, e cadê a 9? A 9 eles pularam, não tem a 9, tá? É muito comum eles colocarem em questões de concurso qual dessas versões não é uma da versão oficial da Microsoft, Windows. Já vi em questões eles colocarem isso aqui, ó, Vita. Que diacho é Vita, né? Eles tiraram somente o S. Vita não é uma versão do Windows, não é. O que é o quê? Vista, beleza? Então, ó, vou colocar para você aqui, ó, descontinuadas, tá? Descontinuadas. Mas se ele te perguntar se o Windows 7, o Windows Vista ou o Windows XP é uma versão do Windows, verdade, só não tem mais suporte. Beleza? Tranquilo? Olha só, professor, uma dúvida. O senhor acha que vai cair muitas questões sobre o Windows 11? Pois muitas máquinas públicas usam o Windows 7 ou no máximo 10. O Windows 11 veio um pouco diferente de todas as versões que já vi. Exatamente isso. Quando a gente fala assim sobre, professor, o que eu estudo para cair na minha prova? Eu te indico você esquecer um pouco a versão do Windows, começar a fazer questões e entender o princípio básico. Depois que você estiver bem, pô, já sei a maioria das questões sobre Windows. Aí você pega nas diferenças do sistema. Aí sim eu acho que é válido. Até porque a maioria dos órgãos públicos utilizam Windows 8, 7, alguns até o Windows XP, e pouquíssimos vão utilizar o Windows 11. Mas se a banca tiver o perfil de buscar o Windows 11, ela vai cobrar, tá? Tanto é que você viu que na listinha de hoje eu coloquei o quê?
o Windows 11. Beleza? Então, falamos aqui sobre o sistema operacional, ele tem a função aí de fazer o quê? Gerenciamento do nosso hardware e do nosso software, para que eu e você, que nós somos os usuários, possamos utilizar, né? Então, aqui, galera, coloquei para vocês o nosso querido Windows 10, tá? Então, olha só que bacana. Quando a gente fala sobre o Windows 10, nós temos aqui um que a gente fala que é o mestre para os concursos, porque a grande maioria dos concursos vão cobrar o Windows 10. E as nomenclaturas aqui são iguais para os demais sistemas. Então, quando a gente fala sobre área de trabalho, nós temos o mesmo que? Desktop. Professor, então, se você falar desktop, é o mesmo que área de trabalho? Sim. Olha só o seu dicionário da informática fazendo sucesso. Você vai colocar lá, ó, área de trabalho. Aí você coloca 2 pontos, sinônimo. Você pode colocar lá, desktop. E aí você pode colocar qual a teclinha de atalho para eu mostrar ou ocultar a desktop. O Windows mais D, eu mostro ou oculto a área de trabalho. Olha o tanto que você ganha tempo com esse material, tá vendo? Beleza. Dentro da área de trabalho, galera, eu posso colocar o quê? Eu posso colocar pastas, eu posso colocar arquivos, eu posso colocar atalhos, vão ter ali ícones que você vai conseguir utilizar o seu computador de forma mais ágil, tá? Isso aqui é o que a gente chama de interface gráfica, ou seja, você visualiza. Professor, mas não era sempre assim? Tipo assim, sempre que o computador teve interface gráfica? Não, nem sempre o computador teve interface gráfica. Quem é mais antigo aí vai conhecer e vai saber que a gente utilizava o computador assim, ó, com a telinha preta. Eu queria saber quais eram as pastas que estavam aqui dentro dessa pastinha que eu estou acessando. Eu usava o comando dir. Dentro do comando dir, olha só, existem várias pastas aqui. Então, a gente usava assim o computador. A gente não tinha um mousezinho para ficar mexendo por ali e por aqui. Então, isso daqui que a gente chama de CMD é a parte de comandos. Eu ainda posso utilizar assim? Sim. Mas a versão do Windows, as mais recentes, nós temos o quê? Nós temos a interface gráfica, beleza? Então, show de bola. Vamos evoluindo. Temos aqui, galerinha, o que a gente chama de menu iniciar. Aqui na parte de baixo, nós temos o botão do menu iniciar. Para que serve o botão do menu iniciar? Para abrir o menu iniciar, onde ele tem os programas que estão instalados e também os programas que a gente pode afixar por ali também, tá bom? Beleza? Professor, teclinha de atalho para abrir o menu iniciar. Ctrl mais a teclinha ESC. Ah, professor, isso daí eu já sabia. Muita gente erra Ctrl ESC pensando que o ESC sempre fecha, mas nem sempre ele vai fechar. Neste caso, se você pressionar aí no seu computador Ctrl mais a teclinha S, que você vai ver que vai abrir o menu iniciar. E eles adoram cobrar isso aí em prova, tá? A Irani disse que nem lembrava disso daí, né? Do nosso querido CMD. Show! Aqui na parte de baixo, parece ser sacanagem, né? Mas nós temos uma barra chamada de barra de tarefas. Quando você visualizar tarefas, você pode substituir isso aqui por programas. Tarefas é o mesmo que programas, tranquilo? Então, ali tem a barrinha dos programas que estão abertos ou fixos, ou também pode ser chamado de fixado. Professor, o que é um programa fixado? Fixado é aquele programa que você fixa ele ali, igual o seu WhatsApp, igual o seu Instagram, tá aí no seu celular, basta você dar um clique nele, que ele vai o quê? Abrir. Então, isso são os programas fixos ou fixados. Aberto, ele vai ter uma marcaçãozinha abaixo ali para você, tá? Lembrando que isso daqui parece ser sacanagem, mas muita gente erra. Vou te perguntar, essa barra de tarefas, ela está na horizontal ou ela está na vertical? Não precisa escrever horizontal e vertical, coloca H ou V. A barra de tarefas, por padrão, ela está na horizontal ou vertical? Me responde aí, que eu quero saber, sem colar. Eu tô vendo que tu tá colando, hein? Tá vendo que demora até ter um delayzinho assim, ó. Muita gente ficou assim, horizontal, vertical. Tem gente que erra isso aí. Parece ser sacanagem, galera, mas não é não. Tem questões em provas que o seu examinador, ele inverte isso aqui. Ele fala que a barra de tarefas está, por padrão, na vertical. E aí um monte de gente fala bem assim, ih, maluco, não lembro não. E aí marca lá aleatório e vai no automático. Galera, por padrão ela está na horizontal, mas como o Luiz disse ali, eu posso mudar? Claro, o computador é meu e eu faço o que eu quiser. Lembra que essa frase eu criei justamente para ajudar vocês. Eu posso mudar, mas por padrão ela fica na horizontal. Cuidado com isso, porque isso daí ajuda bastante, né? O Miriam disse que assim, ó, eu penso no horizonte, né? Quando a gente estiver lá em Maldivas, assim, ó,
deitado assim, ó, aí olha por horizonte, assim, ó, beleza? Isso aí ajuda bastante. Deu para entender isso aí? Algumas pegadinhas de prova. Na área de notificações, me diga o que você imagina que vai acontecer. Professor, vai notificar. Parece ser bobo, mas é isso mesmo. Vai notificar as ações que você pode tomar. Tanto é que a área de notificações fica dentro da central de ações, que são aquelas notificações nojentas que vocês têm raiva. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Você tem raiva daquelas notificações, né? Professor, tenho muita raiva. E eu te pergunto o seguinte, de quem que é o computador? É teu, não é? Então você faz o que você quiser, desabilita esse treco aí, basta você clicar em cima daquele balãozinho com o botão direito, lá tem escrito assistente de foco. Professor, foco eu quero manter o foco, eu não quero que fique notificando. E aí você vai deixar somente os alarmes ou somente prioridades, tá? E aí não vai ficar mais subindo aquelas notificações. Deu para entender sobre o Windows 10? Essa é a estrutura, né? Então, olha só o que temos. Entregando cartas lá em Maldivas. Não, é só nas férias, né, galera? Só nas férias, né? Esquece cartas, só nas férias. Essa daqui é a estrutura do Windows 11. Claro que o Windows 11, ele tem uma estrutura um pouquinho mais bonita. Esteticamente, ele está mais bonito. E eu já vou te falar algumas diferenças do Windows 10 para o Windows 11 aqui. Já vou te entregar. Galera, o Windows 10, ele funciona como você já bem conhece, né? Com a parte de quê? De janelas, não é? Olha só que bacaninha. Aqui eu tenho umas janelinhas aqui, ó. Então, abri aqui para você o meu computador, beleza? Só que lá no Windows 11, além de trabalhar com janelas, ele também trabalha com guias. Então, dentro de uma janela, eu consigo abrir várias guias de outras janelas. Sabe o navegador? Navegador, você tem uma janela que você consegue abrir nas guias. No Windows 11 também é do mesmo jeito. Você consegue fazer a abertura disso daí, tá? Beleza? Então, já vamos entender aqui mais algumas características. Características que, né, característica... Qual tela anterior? Essa daqui? Eu vou disponibilizar para vocês o material rabiscado, sem estresse, tá? Isso aqui vocês não precisam ficar, professor, deixa eu copiar, tá, não sei o quê. Beleza? Essa aula é para qual concurso, gente? Para qualquer concurso que caia em informática. Se não cair em informática, você pode ficar aqui do mesmo jeito que o próximo vai cair, beleza? Então, não desespera não. Esquece essa questão de estudar especificamente para esse concurso X. Depois que você aprender informática, você gabarita em qualquer concurso, beleza? Show! Então, olha só. O Windows 11, galera, você vai perceber que ele, esteticamente, eles tentaram deixar ele aqui o quê? Ele mais bonito. Então, você vai perceber que a própria barra de tarefas, ela faz o seguinte, ela ficou mais centralizada. Então, ele colocou lá o menu mais centralizado, colocou os programas que estão fixos e abertos mais centralizados. E aí, nós temos o seguinte, muitas questões falam bem assim, ó, que não é possível personalizar a barra de tarefas, voltando o que está centralizado para o canto esquerdo. É ou não é? Você não pode não? Aí eu te falo mais uma vez, o computador é meu e eu faço o que eu quiser, beleza? Então você pode sim fazer essa alteração, levando lá para o lado esquerdo também, beleza? Show, show, show. Tranquilo, tranquilo? Então, olha só. Temos aqui, galera, o que eu vou falar para vocês, ó, presta bastante atenção, que eu acredito que eles vão começar a explorar isso aqui. Nós temos o tal do Copilot, tá? Tranquilo? Copilot ou copiloto, do jeito que tu quiser falar, tá certo. Só precisa que você lembre o que significa isso. O Copilot, você vai prestar atenção no seguinte, você vai perceber que ele é um assistente virtual que utiliza inteligência artificial, tá? Ele vai utilizar como se fosse o chat GPT que vocês conhecem aí. Só que o chat GPT é proprietário. Aqui ele vai utilizar o que a gente chama de chatbot, tá? Chatbot. Tranquilo isso aí? Então, show demais. Deu para entender? Cuidado, isso aqui é no Windows o quê? 11. Lá no Windows 10 tem essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha que eu marquei é essa mesma bolinha que eu marquei aqui, ó. Então, quem de acha essa bolinha aí, professor, que eu ainda não sei? Vou puxar aqui uma setinha. Para a gente vai ser a nossa Cortana. Cortana é uma assistente virtual que ela já foi desabilitada do Windows 10, porque vocês não utilizaram ela, né? Tadinha da bichinha, beleza? Deu para entender isso aqui, galera? Então, bem tranquilo. Professor, eu pensei que era para algum específico. Não, informática, quando eu gosto de fazer assim, quando eu não faço projeto específico para o concurso, eu faço âmbito geral e eu pego todas as bancas aqui que dá para gabaritar, tá? Tem uma galera aí do Primo Concurso, né? Liberei como bônus para vocês lá da plataforma, beleza? E aí, quem é da minha plataforma já sabe, que aí todo o suporte, tamo lá, tamo junto. Vamos na 3, vamos responder aí tranquilamente. Sobre os sistemas operacionais, o Windows, analise as afirmativas a seguir. Quero saber o que você marcou na 3. Vi ali que o pessoal está marcando letra B, e aí, será que é letra B mesmo?
Letra B de bora passar? Então, bora ver. Cadê o pessoal que está estudando para o bombeiro aí também? Não tem ninguém estudando para o bombeiro do DF aqui? Será que não? Quem mais? Me conta. Letra A. E aí, vamos lá. Fala assim na primeira questão. O Windows 11 requer um chip TPM. Professor, TPM, eu sei que as mulheres têm TPM, não tem? Galera, a mulher, quando tem TPM, ou quando está na TPM, percebe que ela precisa de algo o quê? Ela precisa de uma certa segurança. Por quê? Porque ela fica mais sensível, não? Sim ou não? Sim, beleza. Então, olha só, o Windows 11, ele é um sistema mais sensível, ele fica na TPM, então ele vai precisar de um chip chamado de TPM, que é um chip que vai trazer para o próprio sistema uma segurança a mais. Segurança a mais. Aqui ele pode citar também a criptografia. Criptografia. Tô mentindo, mulherada? Quando vocês estão em TPM, vocês não ficam mais sensíveis? Vocês não precisam de uma segurança maior? Normalmente vocês querem matar alguém, né? Mas a gente dá um chocolatinho e tá tudo certo, né? Então lembra, ó. Lembra que o seguinte, ó, o Windows 11 requer um chip TPM, isso é verdade. Isso é algo para segurança, para criptografia do próprio sistema. Versão 2.0 para poder ser instalado. Isso é verdade. Professor, é o seguinte, eu posso instalar o Windows 11 sem esse chip TPM? Pode, mas você já viu mulher, quando ela fica um tempão sem TPM, ela pode explodir, não pode? Pode. Você então quer dizer que o meu computador vai explodir? Não, mas pode ser que não tenha ali aquele requisito de segurança, porque você não ofereceu para ele. E aí você pode ter uma falha ali de segurança muito grande. Beleza? Não esquece isso. Show de bola? Estou estudando aí para PF, né? PF, PRF também, concursão top. Show? Tranquilo, né? É isso aí mesmo. Ó. Eu não ia falar isso não para não dar um instigar a galera. TPM, elas podem matar e não ser presas, viu? Cuidado com isso. Isso é verdade, mas cuidado, também não vai querer ser matando todo mundo, não. Deve ser por isso que o absolvente se chama sempre livre, né? É mais ou menos essa ideia. Então, essa é a ideia aí da TPM. Beleza, galera? Primeira tá o quê? Verdadeira. Ó, aprenda a fazer provas de múltipla escolha. A sua resposta já tá aqui, ó. Então, se você sabe que a primeira está verdadeira, você já consegue eliminar a letra C e a letra D. Show? Beleza. Vamos juntos. Então, olha só. A segunda. O Windows 11 eliminou a funcionalidade da área de trabalho virtual, simplificando a gestão de janelas e aplicativos. Espera lá. Eu posso criar mais de uma área de trabalho no Windows? O que você acha, sim ou não? Quer dizer que eu posso utilizar o Windows como se ele fosse um dado? Posso ou não posso? Galera, você vai passar no concurso. Primeiro dia de trabalho, segundo, terceiro, beleza. Você já está alguns meses lá, né? Você já está alguns meses. Aí você fala, tô cansado desse concurso, quero estudar para um próximo. Aí você está utilizando o Windows 10 ou o Windows 11, os dois dá para fazer isso, tá? E aí você pode criar área de trabalho virtual, por exemplo. Essa área de trabalho que você criou aqui é para você trabalhar. Essa área de trabalho aqui é para você jogar. E essa área de trabalho aqui é para você estudar. Então você pode criar várias áreas de trabalho. E ele disse que lá no Windows 11, o Windows 11 eliminou? Não, ele não eliminou isso não. Percebe que é um recurso que ainda assim é utilizado. Professor, como é que eu faço para criar uma área de trabalho? Você vai lá, liga na Microsoft e fala assim, Microsoft, cria uma área de trabalho para mim aí. Sacanagem, né, gente? Você não vai fazer isso. Teclinha de atalho. O Windows, tá? Professor, às vezes você fala tecla de atalho de Windows, eu ainda não sei qual é. É uma bandeirinha que fica entre o Ctrl e o Alt, uma bandeirinha do Windows, tá? O Windows mais Tab, pressiona aí o Windows mais Tab no seu computador, ele vai mostrar o que a gente chama de visão de tarefas. E na parte superior esquerda, tem lá, ó, nova área de trabalho, tá? Professor, tem como tu mostrar aí? Tem, já eu mostro, sem agonia. O Tab, ele pode ser assim para você, ele fica acima do Caps Look, tá? Beleza? Então, a segunda, ela tá falsa. Se a segunda tá falsa, ó, elimina essa e elimina essa. Você já tinha eliminado o quê? Você já tinha eliminado a C e a D. Pronto, não precisa continuar lendo a questão no dia da sua prova. Já mata a questão e vai embora. Eu sou, é sério, que eu tenho essa confiança toda, é para ter, né? Vamos na 3, que fala assim. O Windows 11 apresenta um menu iniciar renovado e agora posicionado no centro da barra de tarefas e não pode ser reposicionado. Miserável, acabamos de falar sobre isso. E de quem que é o computador? O computador é meu e eu faço o que eu quiser. Então isso aqui para a gente tá falso, já sabíamos, né? E a 4. O Windows 11 introduziu novos recursos para trabalhar com múltiplas janelas ou layouts de ajuste. Galera, toda vez que ele falar isso aqui para você, ó, Snap, Snap alguma coisa é para você trabalhar com efeitos gráficos ou efeitos visuais, tá? Efeitos visuais.
usuários. Vou te mostrar agora. Tranquilo? Então, isso aqui para a gente é o quê? Verdadeirinho. Vamos lá, vamos trabalhar isso aqui. Galera, olha só. Quando eu falo para você Windows mais Tab, você vai chegar exatamente nessa telinha aqui. O que é essa telinha? Essa telinha é a visão de tarefas. Professor, tarefas são programas. Perfeito. Então, você vai ver um histórico dos programas que você abriu no decorrer de determinado tempo. Isso é só para a prova. Mulherada, não vai fazer isso no computador do marido, hein? Isso é só para a prova. Olha só, eu estou vendo de agora até dia 31 de janeiro. Eita, poxa, tem muita coisa? Muita. Então, vai mostrar tudo aquilo que você abriu. Não fica vendo isso, não. Isso é só para a prova, visão de tarefas ou task view. Beleza? Tranquilo? Só que aqui, na lateral, você vai perceber ó, que tem como eu criar uma nova área de trabalho, onde eu posso criar uma nova área de trabalho para o quê? Jogar, estudar e fazer essa distinção, né? Isso aqui no Windows 10. Professor, e no Windows 11? O Windows 11 é do mesmo jeito, galera. Basta pressionar o Windows Tab, que ó, criar área de trabalho 1, área de trabalho 2, e ó, poderia criar uma nova área de trabalho. Show? Deu para entender isso aí? Então, deixa eu só ver aqui. Eu não lembrava sobre o item 1 e fui para o item 3. Quase todas têm, então, como é errada, eu fui feliz na assertiva B. Perfeito, Jennifer. E é isso. Na prova, não é o mais inteligente que passa. É justamente quem tem o quê? Justamente malícia para passar. É exatamente isso. Muito top esse recurso do Windows, né? Vamos lá. Quando a gente fala de interface gráfica ou efeito visual, nós temos vários recursos do tipo Aero. Galera, Aeroflip. Esse daqui a grande maioria dos homens utilizam. Sim ou não? Conta ou não conta a fofoca? Então, olha só. O Aeroflip significa que eu vou fazer o gerenciamento de janela fazendo a alternância. Aqui está a palavrinha-chave, ó. Alternância entre as janelas. Galerinha, os homens em casa, era para estar fazendo o quê? Estudando, né? O que eles estavam fazendo? Eu conto no conto. Eles estavam o quê? Jogando, né, gente? Para desestressar um pouco. E aí, quando aquela pessoa que estava na casa dele chega, ele já, ó, sem mudar a expressão facial, ó, Alt Tab, ó, mudou o quê? De tela. Sem que a pessoa nem perceba, porque ele não faz nem mudança de expressão facial. Então, Alt Tab é a alternância entre janelas. Como assim, né? Como assim? Olha só. Galera, presta atenção. Os homens sempre vão estar jogando, porque tem que estar desestressado. Ou eles estão estudando. Se ele não está um, ele está outro. Por quê? Porque é importante desestressar e estudar, né? Então, ó, percebe aqui, ó, neste meu computador, exatamente nessa hora, estou com 4 programas abertos, perfeito? E olha só, eu estava aqui com o PowerPoint, e se eu pressionar Alt, seguro o Alt, seguro a teclinha Alt lá embaixo, e pressiono o Tab uma vez sem soltar o Alt, ele vai mudar para a próxima janela aberta. Se eu pressionar o Tab mais uma vez sem soltar o Alt, ele vai para a próxima, e aí depois, mais uma vez, ele vai para a próxima, e depois ele volta para a primeira. Então, ele faz o quê? Alternância entre janelas, né? E olha só o amor que as pessoas têm por você, porque ele perdeu lá no jogo só para voltar falando que tá estudando, né? A galera tá aí demais. Beleza? Deu para entender? Aeroflip, pensa, ó, pensa do golfinho. Ele faz o quê? Faz um flip. Então, ó, ele vai flipando, ó. Vai flipando, vai fazendo o quê? Um salto entre janelas. Beleza? Tranquilo? A Miriam disse que tá travando. Será que a internet dela não tá pagando? Tá roubando do vizinho o Wi-Fi ou é só lá? Me conta aí. Aeroflip, beleza? Me conta aí, tá normal? Nós temos agora, galerinha, então tá normal, a Miriam realmente está roubando a internet do vizinho, pegou o Wi-Fi aí, né? AeroSnap. Galera, entenda que o Snap, nós vamos fazer o redirecionamento, tá? Então, ó, quando a gente fala do Snap, redimensionamento. Professor, como assim? Eu posso pegar uma tela, né? Eu posso pegar uma tela e quando o áudio está abafado aí para a Jéssica, é porque certamente no seu celular você não deve ter habilitado a permissão do áudio, porque aí ele libera o áudio normal, beleza? Então, olha só, redimensionamento. Galera, eu posso pegar a minha tela do meu computador e posso dividir ela em duas. Por exemplo, jogar uma janelinha para lá, uma janelinha para cá. Posso, beleza. Então, olha só, tem algumas formas de você fazer isso. Se eu clicar aqui na barra de título, o que é a barra de título? Onde você tem o título ali daquele seu arquivo. Clica, segura e arrasta até ele bater no cantinho assim do monitor. E ele vai fazer o quê? Ó? Vai dividir a sua telinha. Depois que ele divide a sua tela, ele te pergunta qual outro programa que você quer que eu coloque aqui deste lado. E aí você escolhe. E aí fica dividida a sua tela em duas, beleza? Tem tecla de atalho? Tem, ó. Teclinha do Windows com a janela aberta que você quer. E aí você pode clicar com a seta para a esquerda, que ele vai colocar primeiramente aquele programa na esquerda e vai te perguntar qual que vai ficar na direita. E assim, né? Nós temos da direita. Aí ele vai para a direita. E aí fez o quê? Ele vai pedir para você perguntando qual que vai ficar na esquerda. E para cima e para baixo, a mesma ideia. Então, AeroSnap, redirecionamento ou redimensionamento, tá?
Aeropic. Vocês gostam de espiar? Ah, aí, ó. Ah, então o que eu faço é Aerosnap. Exato. Às vezes a gente faz na prática, mas não sabe o nome, não é? Então, quem é que gosta de fofoca aí? Quem é que gosta de fofoca? Quase ninguém, né? Então, lá no Windows, tem um recurso também chamado de quê? Espiar, que é o que a gente fala de Aerospeak, tá? Ou Aeropic, perdão. Aeropic, galera, é espiar. Se liga só, dá uma espiadinha aí na minha área de trabalho, ó. Eu estou segurando a tecla Windows, vírgula, vou soltar. Tá vendo? Você estava olhando o quê? A minha área de trabalho. O que você viu? Você viu a minha área de trabalho e o papel de parede. Porque eu fiz o quê? Eu espiei. Então, você tem dois detalhezinhos aqui. Quando a gente fala Aeropic, nós podemos somente espiar. Aeropic, espiar. Quando eu falar Windows, vírgula, vou, ó, somente mostrar. Mostrar aqui pra gente, eles gostam de falar que vai dar uma transparência. Ou seja, ele deixa tudo transparente, você visualiza, quando você solta, ele volta à visualização. Agora, o Windows D serve para eu minimizar tudo e mostrar a área de trabalho. Se eu pressionar o Windows D de novo, ele vai voltar tudo e vai maximizar. Deu para entender isso aqui? Aeropic. E quem é que gosta de milkshake aí? Me conta aí. Você vai ao shopping, aí você fala assim, me dá um milkshake aí de ovo maltine. Pô, pessoal, nesse calor doido, ó. Doido pra tomar um milkshake, tu fala disso só pra tu não esquecer. Galera, pensa que o milkshake, o cara vai colocar, ou a mulher, né, vai colocar lá, e vai chacoalhar, vai sacudir absolutamente tudo que tá ali dentro, não é? Perfeito. Então, no Windows também temos isso aí. Sacudir, chacoalhar, balançar. O que você faz? Pega aqui o programa, seja lá qualquer ele que estiver aberto, você vai na barra de título, que é aquela barrinha que fica lá o nome do arquivo. Clica nela e faz assim, ó, balança. Quando você balança, você sacode. Ele vai minimizar todas as outras janelas que estão por trás dela e vai deixar somente aquela janela que você segurou ativa. Isso significa o quê? Aeroshake. Isso nós vamos balançar através da barra de títulos e as janelas serão o quê? Minimizadas e não fechadas, tá? Beleza? Tranquilo? Deu para entender isso aí? Então, esses aí são os recursos aéreos que nós temos. E aí, nós vamos agora para a nossa questão de número 4. Me conta aí, o que nós faremos? Já fiz o Aeroshake e nem sabia que tinha nome. Lembra que agora você balançou, sacudiu Aeroshake de milkshake, beleza? Olha, a galera lembrando do baseado, né? Questãozinha de número 4, galera, uma questão da FGV. Esse daqui, ó, muita gente fala, professor, FGV é muito difícil, assim como o CESP e o Sebrae. FGV, para cargo, se não me engano, de analista. Inclusive, vai sair o concurso do MPU. Olha só que concussão. FGV é a banca. E logo nós vamos aqui na questãozinha de informática. Alguns caracteres não podem estar presentes em nomes de arquivos ou pastas no Windows. Aponte a opção que apresenta um nome de arquivo inválido. Então, se o nome do arquivo é inválido, é porque usou o quê, ó? Baseado. Usou baseado, o nome do arquivo é o quê? Inválido. Galera, isso daqui é algo muito simples e muito recorrente, cai quase que sempre. Todas essas questões são de 2024. Professor, eu vou sair da live, porque eu vou fazer o concurso Correios. Minha banca é IBFC. Vou ficar fazendo questões de outras bancas, não. Para com isso, juvenil. Porque as bancas, elas ficam se copiando. Uma banca copia a outra. Todo mundo fala assim, a banca FGV é difícil. Aí o pessoal da IBFC, bora ver como é que eles fazem as questões. Aí faz esse mesmo enunciado e coloca palavras diferentes. É só isso que eles estão fazendo o tempo todo. Então, para de ser juvenil, tá bom? Beleza? Então, confia aqui que vai dar certo. Vamos juntos. Então, ele quer o quê? Ele quer um arquivo que tem o nome o quê? Inválido. Beleza. Todo mundo sabe o baseado, só que agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o limite de caracteres para nome de arquivo ou pasta? Coloca aí no chat. Qual é o tamanho máximo de um nome de arquivo ou de uma pasta? Olha lá, ó, tem muita gente errando aí, ó, perderam as atualizações, né? 256. E agora? 260 ou 256? Agora eu quero ver. Quem cola ficou na dúvida, né? Porque tem duas de cada. Tá miséria. 2.994, tá, poxa, aí você tá fazendo uma monografia, né? Então, quando vocês vão mandando aí, vamos ver, né? Barras, ó, só lembrando aqui do baseado, asterisco, que às vezes você não sabia isso aqui, né? Setas, e aí? Setas, interrogação. Galera, tá vendo a importância de vocês assistirem as minhas lives de quinta? Porque sempre tem atualização. E aí muita gente fica pegando aí, às vezes, uma live ou outra, uma aula ou outra, às vezes até minha mesmo, que foi gravada, mas tem uma atualização posterior. Dia 23 do mês passado. Dia 23 do mês passado, recente, não é? Beleza. Concurso Correios vai ser dia 9, não é?
já pode cobrar essa atualização aqui do Word. Ó. Qual é a tecla de atalho do Word para colocar em negrito? Coloca aí. Aspas duplas. Qual é a tecla de atalho do Word para colocar em negrito? Aspas duplas. E 2 pontos. Beleza. Então, ó, a grande maioria está colocando aí tecla de atalho para colocar em negrito. Ctrl B, Ctrl N, Ctrl B, todo mundo se lascando, né? Então, ainda bem que vocês estão aqui. Galera, presta atenção. Atualização, tá vendo na minha tela o Word aí, ó? Coloquei o mouse aqui acima, ó. Coloquei o mouse aqui acima de negrito. Olha lá. Ctrl Shift B. Se ligou? A Microsoft fez uma cagada. Ela fez uma cagada. O professor, não era Ctrl N? Era Ctrl N. Cuidado, quem falou Ctrl B aí, estava usando o LibreOffice, tá? Tá de brincadeira. Exatamente. Aí o examinador viu essa atualização e, pá, derrubou um monte de gente. Por isso que eu sempre faço live. Não é porque eu sou bonzinho, não. É para trazer as atualizações. Sacanagem. Eu sou bonzinho, sim. Mas eu acredito que foi uma burrice do garoto de programa da Microsoft. Por quê? Você concorda comigo que o Excel, ele é irmão do Word, bem como o PowerPoint? Estou abrindo aqui para você o quê? O nosso Excel. Olha só aqui no Excel. Qual é a tecla de atalho de negrito? Ctrl N. Tanto no Excel quanto no PowerPoint, manteve-se Ctrl N. E aí, só lá no Word que está Ctrl Shift B. Será que ele fez cagada? Sim, eu acho que ele errou. Talvez uma próxima atualização, não sei quando vai sair, já mandei reclamação, eu e diversas pessoas, já mandamos a reclamação lá no suporte da Microsoft, pode ser que volte. Quando voltar, eu te atualizo. Beleza? Mas se liga nisso. Saiu o seu edital hoje, ele pode cobrar essa desse jeito aí. Então, vamos lá, para a questãozinha aqui de número 4, e já já eu respondo a pergunta que eu fiz. Se ele fala de nome de arquivo inválido, galera, é porque o usuário utilizou um desses caracteres. Então, ó, quando você tenta digitar aí, ó, fotos, não, vamos colocar fotos não. Vamos colocar assim, ó, nudes, e aí você quer colocar assim, ó, de dezembro, né, que é do mês 12, de 2024, né? Sem vergonha, né? Então, olha só, percebe que a barra, ele vai falar assim, ó, pan, não pode, não pode, beleza? Então, essa barrinha não pode porque é um caractere reservado pelo sistema. O garotinho de programa da Microsoft falou assim, Malu, eu estou usando isso aqui no meu código, no meu programa, então não pode usar dentro dos nomes. Então, a barra, seja ela barra reta, barra invertida ou a barra normal, não pode. Asterisco, setas, que é o sinal de menor e maior, interrogação, aspas duplas e 2 pontos, tá? Beleza? Então, vamos juntos. Galera, você vai ter que identificar qual dos arquivos aqui tem um caractere especial. Copacabana. O arroba é um caractere especial para a gente proibido? Não. Então, aqui, ó, para a gente está certinho. Lembrando que o que vem para cá, ó, ponto alguma coisa, isso aqui é o que a gente chama de quê? Extensão. Essa extensão XXX existe? Não. Mas eu posso colocar um arquivo assim? Posso. Beleza. Então, lembra que todo arquivo tem extensão, que serve para definir o tipo de arquivo e qual programa vai abrir. Perfeito. Então, ó, Ipanema, e ele colocou uma interrogação ali. Miserável, interrogação você não pode usar. Então, aqui para a gente, o gabarito já é o quê? Letra B, de bora passar nesse concurso e me chamar para o churrasco. Então, ele colocou aqui, ó, na letra C, ele colocou parênteses, pode usar, tranquilo. Ele colocou aqui, ó, Barra da Tijuca com tracinho, pode usar. Ramos, ele colocou ali, pode usar. XXX, eu só tenho essa extensão? Tem não, mas ele colocou, eu posso fazer o quê? Então, olha só, deixa eu até abrir a nossa pastinha de teste aqui, pera lá, que eu vou trazer aqui para tu ver, né? Então, galerinha, gabarito aqui da nossa questão, letra B, e ó, atualiza seu material aí, tá? 260 caracteres são permitidos dentro do quê? Dentro do nome do arquivo, o nome do arquivo da pasta, tá? Beleza? Calma aí que eu tô só pegando aqui minha pastinha de teste. Vamos tirar a prova? Será que eu posso escrever esse nome ali, ó? Ramos, ó. Novo arquivo. Ah, já tem um arquivo aqui, vou aqui, só. Ramos, ele colocou tracinho, Ramos. E olha lá, qual é? XXX, beleza? Eu coloquei maluco. Ele fala, maluco, tu tá mexendo na extensão do meu arquivo. Pode ser que esse arquivo seja corrompido. Tu seja continuar? Sim, coloca que sim. Olha lá, ó. Ficou. Ele vai alterar, colocou Ramos. Só que ele não entende que diacho de arquivo é aquela ali, né? Beleza? Tranquilo. Professor, me teve uma dúvida, né? A Jéssica falou assim, professor, qual foi o critério que a Microsoft usou para decidir isso? Foi o seguinte, Jéssica, quando a gente fala de qualquer programa, ele é desenvolvido através de um código, de um comando. E nesse código, nesse comando, em um script, tá? Eu vou te mostrar um script aqui no Google. Você vai ver script de
Deixa eu ver aqui, script de programação. Você vai perceber que existem vários caracteres, né? Existem vários caracteres especiais, tá? E aí, o pessoal às vezes utiliza colchetes, os pessoais utilizam às vezes interrogação, e eles utilizaram esses caracteres para fazer algum comando dentro do sistema. E aí eles falaram, cara, se você usar um desses caracteres especiais dentro do sistema, pode ser que você danifique o sistema, ou faça que o sistema faça alguma coisa que você não queria. E aí eles pegaram e deixaram isso aí, tá? Então, ó, aqui, ó, pronto. Esse aqui dá para você ver, ó. Tá vendo que aqui, ó, tem ó, o sinalzinho de menor que interrogação, tá vendo? Então eles utilizam aqui vários o quê? Vários caracterezinhos aqui. Beleza? Deu para entender isso aí agora? Então, a partir de hoje, você não vai mais errar isso daí. Beleza? Perguntaram, essa aula vai ficar disponível? Somente essa, tá? Somente essa vai ficar disponível. As demais vai ficar só disponível só para minha galera aí que estará disponível. Show? Então, vamos juntos, vamos nessa. Essa eu vou colocar no YouTube, aí depois tu dá uma comentada lá, pô, essa aula foi boa pra caramba, tal, faz aquele mexão, né, pô, né, daquele jeito, sacanagem, né, fala só se foi boa mesmo. Então, dito isso, já coloquei aqui no seu materialzinho, que eu vou disponibilizar para vocês, rabiscadinho, né, só para ficar na sua anotação, então é isso aí mesmo. Vamos para a nossa questão de número 5. Ah, moleque, agora eu quero ver, ó, manda lá, quinta série B, olha aí, quinta B, né, olha só, deixa eu ver. Ferramenta útil para quem usa computador com multitarefa. Pera lá, você acha que eu ia trazer essa questão à toa? Quando eu falo do Windows, ele é multitarefa, sim ou não? Multitarefa, sim ou não? Multitarefas. Professor, está colocando muita letra repetida para a gente desconfiar. Exatamente, isso aqui é estratégico. Eu mudo sempre o gabarito para colocar uma ordem ali, para a galera ficar assim, ó, com medo, para você já treinar para a sua prova. Quando a gente fala de multitarefas, você vai entender o seguinte. Galera, multi significa vários, né? E lembra que a gente falou que tarefas são o quê? Programas. Então, lá no Windows, eu consigo abrir vários programas ao mesmo tempo? Sim, programas. Então, show. Então, ó, ferramenta útil para quem usa o computador com multitarefa, ou seja, vários programas ao mesmo tempo. Ao trabalhar com várias janelas abertas, basta sacudir a janela ativa, clicando na sua barra de título, todas as outras serão minimizadas. Lembra que a gente acabou de comentar sobre isso? Aeroshake. Galera, o que eu trouxe? Para que eu trouxe essa questão? Seria muito fácil eu não trazer essa questão e ter te explicado só lá naquela que a gente te falou. Por quê? Percebe que tem uma similaridade. Isso aqui são bancas diferentes. Só que uma banca parafraseia a questão da outra e coloca aqui. E eles vão fazendo isso o tempo todo. São questões de 2024. Às vezes uma caiu num domingo, outra caiu em 3 domingos logo após. Então, por isso que eu estou te falando. Começa a fazer questões e presta atenção nesses detalhes. Então, se a gente falou sacudir, nós lembramos do nosso quê? Milkshake. Então, aeroshake. E como o Gabriel falou, o inglês ajudou, né? Beleza? Então, deu para entender isso aí? Show de bola, né? Vamos juntos, vamos aí, gabarito letra B, de bora passar. Esse aqui não era para estar aqui, mas ele já estava. Esse aqui é do meu curso completo, mas aqui não é o dia de divulgação. Questãozinha de número 6, galera. O que vocês respondem? Me conta aí. Fala lá para mim. E aí? Letra B, marquei A. Começou a dar divergência, né? Entendi. Tava fácil até agora, né? Questão 6, fala assim, ó. Assinale a alternativa correta em relação à área de transferência. Professor, eu nem sei o que acha a área de transferência. Aí eu te falo o seguinte, galera, vocês fizeram um trabalho, né, a vida toda, aí, copiando coisas da internet, sim ou não? E aí vocês ficavam copiando as coisinhas da internet, e é muito engraçado que vocês iam no site, copiavam uma coisa, ia no outro. Copiavam. Gente, precisa de fazer isso não. É sério, professor, posso copiar um monte de uma vez? Pode. Lá no Windows, existe o que a gente chama de área de transferência, bem como aqui no próprio Word. Ó. Então, vou abrir para você aqui o Word. E, ó, percebe aqui, ó, no cantinho esquerdo, eu tenho o que a gente chama de área de transferência. Ó. Tá vendo aqui, área de transferência? Percebe que aqui já tem um link que eu mandei para vocês, com o link da aula, né? Então, ó, vou abrir aqui um site. Vou pegar aqui, ó. Vou abrir um site aqui aleatório, ó. Se liga só, ó o que eu vou fazer. Um script de programação é um conjunto de instruções. Pronto, ó. Selecionei isso aqui, vou pressionar Ctrl C. Beleza, Ctrl C, uma vez. Ó, vou chegar aqui, ó. Os scripts são utilizados por diversas áreas. Pronto, ó. Ctrl C.
Professor, tu tá só pressionando Ctrl C. Se liga. E, ó, as linguagens de script são linguagens, beleza. Ctrl C. Vou selecionar mais alguma coisa, Ctrl C. Pressionei vários Ctrl C aqui, não foi? Não foi? Beleza. Agora, olha só. Vou lá no Word. Se liga. Eu vou colar aqui, ó, um script de programação. Vou dar um Enter. Ó, outro. Olha só. Tá vendo? Que eu posso pegar até 24 itens e copiar, gente. Então, a área de transferência, ela serve para isso, para você copiar vários itens, deixar na área de transferência e colar no momento que você quiser utilizar. Então, não necessariamente você precisa copiar um e colar, copiar um e colar, senão você perde tempo demais, né? Lembra que a informática veio para facilitar a sua vida. Então, vamos lá para a gente ver o que ele colocou na 6, né? Essa eu não sabia. Calma que eu ainda vou te dar uma teclinha de atalho para você melhorar isso daí, tá? Então, olha só, a cidade alternativa correta sobre a área de transferência. Galera, qual é a tecla de atalho para colar? Coloca aí. Sofri uma vida toda, né? Ah, não, professor. Tecla de atalho para colar é Ctrl V, não é? Ó, Ctrl CTRL mais V. Por que é a letra V? Vocês sabem por quê? Porque, ó, a letra V representa para a gente uma cola. E aí você vai abrir o tubinho da cola e vai colar. Nossa, professor, essa foi ruim. Foi ruim, mas tu lembra. Então, tranquilo. Ctrl V é para colar o que nós temos aqui. Mas eu quero utilizar um recurso do Windows, não é? Então, você vai usar aí, ó, o Windows V. O Windows V vai abrir o quê? Vai abrir exatamente a área de transferência. Então, dito isso, já podemos o quê? Eliminar a letra D, já não pode, ó. Para se chegar ao histórico da área de transferência, deve-se pressionar a tecla de atalho logotipo do Windows H. H não. Alguém fala em espanhol aqui na sala? Fala aí para mim. Se alguém falar em espanhol, ou se não alguém assistir a Rebelde ou Chaves, sei lá, como é que é falar em espanhol? Como é que é falar em espanhol? E aí? Me diz aí. Ditado. Hablar, aí, ó, pessoal do Rebelde aí, ó, Chiquititas, né, esses negócios aí, hablar. Então, galerinha, hablar começa com H, beleza. Quando eu falo hablar, é porque eu posso falar com o computador e ele vai digitar para mim. Professor, mentira, não tem esse recurso? Claro que tem. Basta você pressionar o Windows H, que ele vai o quê? Ele vai abrir o ditado, ou ditar. Se liga. Vai começar. Todos os meus alunos serão aprovados. Digitou sem eu tocar no teclado. Ah, não, gente. Então, esse é o recurso, o quê? Ditar ou ditado. Beleza? Deu para entender? Então, é isso que você tem que entender. Então, Windows H não é área de transferência. Só algumas pessoas falaram amém aí. Então, vocês estão sem fé, né? Então, tá aí fora. Qual é a tecla de atalho? Windows V. Vamos na letra A. Ele falou assim, ó, fixar um item na área de transferência não impede que ele seja removido do seu histórico para dar espaço a novos itens. Galera, olha só, eu fixei alguma coisa, beleza, eu fixei alguma coisa. Isso impede que esse item fixado seja excluído? Eu acho que não, hein? Será? Então, vamos para a próxima aí. Vamos ver, né? Vamos ver. Será? Estou meio que na dúvida. Esse V tem referência a algum nome? Não, só tem referência ao Ctrl V. Só que como é um recurso do Windows, em vez de ser Ctrl, para colar somente uma, eu vou usar o Windows V, tá bom? O histórico da área de transferência permite fixar itens usados com frequência. Vixe, professor, fiquei na dúvida entre A e a B. Vamos para C. Uma novidade do Windows 11 é a cópia de textos e imagens da área de transferência de um computador para outro, transferindo por e-mail. Pera lá. Eu posso transferir pela área de transferência de um computador para outro, mas por e-mail não, né, gente? Por e-mail você vai mandar um e-mail, um correio eletrônico, nada a ver. Letra E. Diferentemente da versão presente no Windows 10, no Windows 11 foram criadas duas áreas de transferência, uma para texto e outra para imagem. Isso vai facilitar ou dificultar a tua vida? Não é melhor ter tudo em um local só? Sim. Então, isso aqui é mentira. Isso aqui, ó, dificultaria a sua vida. Não foram criadas duas, não. Temos apenas uma que fica texto ou imagem. Então, agora nós vamos ter que diferenciar ali. Letra A ou letra B? Professor, lascou, né? Então, olha só.
Fixar um item na área de transferência não impede que ele seja removido. Galera, impede sim. Quando você fixa alguma coisa, ele impede. Percebe que aqui tem uma negação. Quando você ficar com dúvida, percebe que ele vai colocar uma negação. Não impede, não impede. Só que, ó, impede. Nesse caso, sim, porque você fixou. Então, você está falando, cara, esse aqui é meu amigão. Eu preciso disso aqui sempre. Imagina você sempre ter que colar lá no documento que você vai fazer, na parte, como é, no seu documento, seu ofício, você sempre tem que colar um texto. E aí você fixa, para não ter aquele medo, né, de perder, ou se perder ou excluir. Se você fixou, não vai excluir, tá? Ó, o histórico da área de transferência permite fixar itens usados com frequência, gabarito letra B. E eu vi até uma passagem ali bem bacana. O meu problema é que eu nunca usei o Windows 11, você nem precisa. Por quê? Basta você pegar as ideias, até mesmo do Windows 10. A ideia é praticamente a mesma, tá? Beleza? Show de bola. Deixa eu só ver aqui. Pensando melhor, acho que é a B. Quando você fica sem espaço, acho que o Windows dá preferência para os outros itens que não estejam fixados. Exatamente o que você pensou, Jéssica, exatamente isso daí. Show? Então, olha só, vou mostrar aqui para você, ó. Olha só, essa daqui é a área de transferência do Windows 10 e do Windows 11. Então, não tem nem diferença. Percebe o seguinte, ó, aqui, ó, eu estava copiando desenhos, tá? E aqui eu tinha textos também. E aí, o que que acontece? Depois que eu fixar, eu não consigo excluir, tá? Claro que eu tenho que desafixar de até 24 itens, perfeito? Então, ó, até 24 itens. Chegou no 24. Quando eu copiar um próximo, ele vai eliminando aqueles primeiros, mas quem foi fixado não é eliminado. Show? Então, massa. Show de bola, é isso aqui. Aqui é a hora de treinar. Então, essa daqui é a telinha que nós temos, tá? Vamos juntos, questãozinha número 7. Galera, tá valendo a pena? Valeu a pena perder sua segunda-feira aqui, um pouquinho de tempo. Show, né? Questão 7. Porque eu não tenho computador? Tá lascado, né? Mulher, precisa de computador, não. Pega aí, ó, vai assistindo as aulas no YouTube, vai marcando a bolinha no lugar certo, né? Show, show. Então, vamos lá, vamos juntos na questão 7. Marcaram letra C, de canela de cachorro. Victor está usando a interface do Windows e quer um recurso que permita, de modo direto e imediato, um rápido acesso a diversas configurações e alertas. Ó, aqui está a palavra-chave. Alertas enviados pelo sistema operacional. Nesse caso, ele deve acessar o quê? Bora lá. Barra de tarefas. Você já consegue eliminar de cara, que é aquela barrinha que tem lá embaixo. Não pode ser. Professor, não sei o que é Microsoft Edge. Então, agora você já vai aprender. O Microsoft Edge, ele é o navegador padrão do Windows 10 ou do Windows 11. Então, aqui pra gente, ele é o navegador, tá? Navegador, na sua prova, ele também pode chamar de browser, tá? Beleza? Ótimo, hoje já seria informática, né? Então já antecipou. Central de notificações faz o quê? Notifica, alerta alguma coisa. Então, vamos pular isso. Microsoft Defender Firewall. Então, ele já te deu a resposta. Ele falou do Defender, ele falou que o Defender, neste caso aqui, é Firewall. Quando a gente fala sobre a segurança da informação, dentro do Windows, nós já temos o quê? Um antivírus e um firewall instalado por padrão. Só que o Defender, ele pode ser antivírus e ele pode ser firewall. Firewall, ele é o porteiro e o antivírus, ele é o removedor de vírus. Calma que eu já vou te explicar isso, é a nossa última questão, fala sobre segurança de informação. Só que tem um detalhezinho, ó, vou te fazer uma pergunta, responde para ver se você tá safo mesmo. Vamos saber, ó, ele vai afirmar assim, ó, ele vai afirmar assim na sua questão. Ele vai afirmar que caso o usuário tenha o Windows Defender instalado no seu computador, o usuário pode instalar um segundo antivírus. Ponto. Neste caso, o Defender será desabilitado de forma automática. Certo ou errado? Ou carinha de cachorro? Ele fala o seguinte, já tem o Defender. Se você instalar um outro antivírus, o Defender vai sair de cena, vai ser desabilitado. O que você acha? E aí? Me conta, me conta, me conta. Errado, errado, errado. Ainda bem que vocês estão aqui, né? Não queria falar não, mas, né? Já fiz uma questão para a prova de vocês. Galera, o Windows Defender, ele é menino mimado. Ou é ele, ou não é. Ele sai de cena assim. Galerinha, caraca, moleque, que isso, né? Vamos lá, presta atenção, que eu vou te mostrar aqui agora. Se você instalar um outro antivírus, ele fala, ah, é? Tá com outro? Peraí, vou sair fora. Se você quiser que fica com esse daí agora, ele não vai dividir espaço com ninguém não, gente. Defender tá lá, ó, ele é desse modelo, tá? Então, olha só que bacaninha. Qual será o padrão? O padrão que você instalou. Eu, por exemplo, eu utilizo o Kaspersky, né? Eu pago um antivírus. E olha só,
Para a sua proteção, o antivírus que eu estou utilizando é o quê? Kaspersky. E olha só aqui, ó. Ó, você pode continuar usando o seu provedor atual, tá vendo? Ah, fica lá então com essa atualzinha sua agora e fazer com que o Defender Antivírus periodicamente verifique as ameaças, mas ele desativa de forma o quê? Automática. Se ligou? Então, cuidado com esse tipo de questão, porque isso daqui derruba e derruba muita gente. Lembra que o Defender é mimadinho, não quer dividir nada com ninguém. Belezinha? Então, deixa eu ver aqui. Show. Sistema não pergunta, ele desabilita automático. E o editor de registro, isso aqui serve para editar o quê? Os registros dos programas. Vamos lá, você nasceu, você tem seu registro de nascimento. Então, eu posso editar os seus registros? Pode, mas aí vai dar alguns belzinhos, né? Pô, vai editar o registro? Vai dar alguns belos. Então, se você mexer num programa, no registro do programa que você nem sabe, vai dar merda? Vai, mas você pode? Pode, beleza? Então, sobrou aqui pra gente central de ações. Teclinha de atalho para central de ações. Windows mais, eu quero o quê? Central de ações, Windows A. Show? Aprenderam mais uns detalhezinhos aí. Tá vendo aí? Vamos juntos. Eita, como ele é mimado. Mas diga você tá com uma pessoa namorando, casado. Ela tá com outro. Tu vai aceitar? Eu entendo o defendem. Eu também não ia aceitar, não. Falar, fica com essa bosta aí. Beleza? Deu para entender? Então é a mesma ideia, gente. Tu tem que entender o relacionamento. O computador é um relacionamento amoroso o tempo todo, pô. É aquele negócio, né? Não dá para, né? Ficar dividindo assim. Então, galera, central de ações, o Windows A. Dentro da central de ações tem o quê? As notificações. Vocês ficam rindo, mas vocês sabem que é assim, né? Beleza? Então, olha só aqui. Aqui, ó, galera, quando a gente abre ali a central de ações, temos várias opções, ó. Posso colocar no modo tablet, acessar a rede Wi-Fi, anotações, enfim, temos vários e outros recursos por aqui, tá? Belezinha? Olha, ó, o Patrick Defender não aceita ser corno, né? Tá certíssimo. Não, pô, corno não, ainda ser corno assumido, aí é foda, né? Galera, vamos lá, vamos para a nossa questãozinha agora de número 8, né? Mas antes dela, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a parte da segurança da informação. Isso aqui é só uma introdução, né? Onde nós temos o quê? Falando sobre as principais ferramentas aí. Quando a gente fala sobre ferramentas da segurança da informação, o que que nós temos? Para quem se perdeu aí, resposta da site, letra C, canelinha de cachorro, tá? Então, quando a gente fala sobre as principais ferramentas sobre a segurança da informação, nós temos o antivírus, que tecnicamente falar antivírus é um pouco errado, porque antivírus ele removeria somente os vírus. Só que a mídia chama assim, as bancas vão utilizando assim. Só que o mais correto é falar assim, ó, anti-malware, porque malware significa pragas virtuais. Só que aí você vai pensar assim, ai professor, se na minha prova tiver antivírus, então eu vou marcar errado. Lógico que não, miséria. Tu não vai ficar brigando, não. Se ele colocar antivírus e anti-malware são sinônimos, tá? Qual é a função do anti-malware? Você vai entender o seguinte, que ele vai proteger o seu computador de qualquer praga virtual, seja o vírus, seja o worm, seja o ransomware, seja ele qual for. Beleza. Ele vai te proteger de forma preventiva e de forma reativa, tá? De forma preventiva e de forma reativa. Beleza. E aí acontece o seguinte: o computador é seu e você faz o que você quiser. Você acessou o site, e aí? Você chegou lá, aquele site estava meio estranho. O antivírus já ficou olhando assim, vixe, vai dar merda. E ele falou bem assim, ó, cara, cuidado, não faz isso não. Aí você clicou assim, ó, abaixar o programa, né? Abaixou o programa. Baixar o programa. Aí o antivírus fala, cara, não baixa não, que esse programa aí parece que tem vírus. Ele fala, cara, o computador é meu, faço o que eu quiser, eu vou baixar sim. E aí você baixou o programa. E aí você executou o programa. E aí você infectou o seu o quê? O seu computador. Então percebe que o seu antivírus, ele tentou te prevenir daquela praga virtual. Só que aí você deu mole, baixou e executou. Você infectou o seu o quê? O seu computador. Então ele vai ter que reagir àquela praga virtual. E ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aquele arquivo que foi infectado e vai colocar em quarentena, ou seja, vai fazer um isolamento, beleza? Isso é uma das formas que o próprio antivírus pode agir. Só que ele tem várias formas de ficar agindo. Ele pode ficar comparando a sua lista, né, de pragas virtuais, verificando se aquela praga virtual está ali, se realmente tem, ou ele também pode trabalhar no método heurístico. Quando ele fala no método heurístico, significa que ele vai trabalhar com base no comportamento. Como assim comportamento? Para as mulheres agora, só as mulheres. As mulheres, o homem respirou assim, ó. O que é? Que tu tá respirando é diferente aí. Tu tá respirando errado. Ela tá olhando o comportamento. O que é? Tu tá, ó, mandou uma mensagem. Aí a mulher chegou já, não, vou.
Por que você soltou o celular? Olha ela observando o comportamento. Então, as mulheres têm o quê? Tem um método heurístico muito apurado. Por quê? Ela consegue perceber que pode ter alguma coisa por ali, com base no comportamento. O seu antivírus é do mesmo jeito. Ele fala bem assim, ó. O computador, na hora que ele ligou, está consumindo 10% de recurso. Beleza. Oxe, agora ele está consumindo 55% de recurso. Pode ser que aí tem coisa. E ele vai começar a investigar com base no comportamento para ver se existe alguma praga virtual. Então, se colocar na sua prova que o antivírus trabalha com base no método heurístico, verdade. Com base no comportamento do computador. Então, não esquece disso, não. Então, vamos lá. Quem é o nosso firewall? O nosso firewall é o porteiro, né? Olha, minha mulher é um antivírus, né? Nosso Fire é o porteiro. Professor, o que é o porteiro? Vamos lá. Todo mundo já foi numa festa de casamento? Sim ou não? Professor, festa de casamento é um trem bom, né? Mas como pra caramba ainda sai falando ruim. É desse jeito. Show. Eu, Marcelo, particularmente, eu não gosto de te explicar como parede de fogo. Por quê? Se tu passar numa parede de fogo, tu vai queimar? Qualquer coisa que passa na parede de fogo vai queimar. Então, no Fire, nem sempre o que passa por lá é queimado, tá? Mas, se você aprendeu assim, se liga só no movimento, só em alguns detalhezinhos aqui, tá? Então, eu digo que é o Fire, é o porteiro. Por quê? Vamos pensar na festa do casamento. A cerimônia já foi, aquele negócio que não é muito legal, né? É um pouquinho tedioso e tal. E aí você chega na festa do casamento, e aí tem uma pessoa, ou seja, um segurança lá na frente, que ele é o nosso Fire. E ele já está com uma lista, o quê? Com as pessoas pré-definidas para poderem entrar naquela festa. E aí, chega lá, eu sou o Fire. Chega lá, o quê? O Marcelo, né? O Marcelo chegou lá, todo bonito, arrumado, cheiroso, aquele negócio todo. Eu, qual é o teu nome? Ele, Marcelo Barros. Eu, peraí, Marcelo. Eu, ó, a listinha já foi pré-definida. E, ó, Marcelo, pode entrar na festa, tranquilo, show demais. Beleza. E aí, por sua vez, tá vindo ali, né? O Médici, bonito, arrumado, cheiroso, só que ele chegou cheio de catarro, puxando aquele catarro, chega, tava verde, assim, aquele negócio todo, né? Aí, beleza, qual é o seu nome? Madison. Aí eu falo, bacana, Madison. Seu nome tá aqui, seu nome tá entre os primeiros. Pode entrar. Professor, mas o Madison tá cheio de catarro, ele tá cheio de vírus. Pouco importa se ele tem vírus. Não é função do Firewall verificar se os pacotes, se as informações possuem vírus ou não. Não é função. Beleza. Por sua vez, estava vindo a Lia indo bonita, arrumada, fez uma escovinha para fora para ficar mais bonita ainda, né? Aquele cabelinho e tal, aquele negócio todo. E aí eu pergunto qual é o teu nome? Ela, Lia. Lia, seu nome não está na lista, você não pode entrar. Então, qual é a função do Firewall? Ele tem uma função: fazer o controle de acesso de entrada e saída de informações de um computador ou até mesmo de uma rede. Só que ele tem aqui, ó, pode ser software, pode ser um programa, lembra lá do Windows tem um Defender, ou ele pode ser um hardware. Eu posso comprar um equipamento, é mais caro, tá? Para que seja o Firewall. E ele faz o quê, ó? Essa daqui é a palavra-chave, bloqueio. Lembra que o Madison, ele não pôde entrar. Por quê? Porque ele foi bloqueado, porque a regra que foi pré-definida era que ele não pudesse entrar. Na verdade, não foi o Madison, né? O Madison pôde entrar. A Lia não pôde entrar. Por quê? Porque a regra é que ela não pudesse entrar. Então, ó, o Firewall, ele faz bloqueio. Se colocar na sua prova, quem faz bloqueio? O Firewall, conforme regras pré-definidas. Detalhe, aqui eu coloquei de vermelho, não foi à toa. Não remove pragas virtuais. O Firewall não remove pragas virtuais. O Firewall não criptografa, ou seja, ele não coloca senha nos arquivos. E o Firewall não compacta os arquivos. Pensa no porteiro. O porteiro, se você tiver com um catarro, ele vai assoar seu nariz? Não. O porteiro lá do prédio que você vai morar, né, 7 estrelas, ele vai chegar, quando você chegar, ele vai colocar um cadeado em você com a senha? Não. Quando você chegar, ele vai te dar um abraço para diminuir o seu tamanho? Também não. Ele vai só verificar se o carro pode entrar ou não pode entrar. Somente isso. Deu para entender? Tranquilo? Então, show de bola. É exatamente. Ele faz vista grossa? Não. Na verdade, ele nem faz vista grossa. Ele nem sabe o que é vírus. Ele não foi programado para isso. Tanto é que quando você tenta acessar um site na escola, na faculdade ou até mesmo no órgão que você trabalha, ele vai falar bem assim, ó, acesso negado. Quem foi que negou o acesso? O Firewall. Ele fez o bloqueio, tá? E anti-spyware, ele é anti-programas, nossa, que letra ridícula essa. Anti-programas espiões, tá? Programas o quê?
espiões, beleza? Então, eu posso instalar, sem você saber, logicamente, um programa espião lá no seu computador. Inclusive, essa apostila que eu vou mandar para vocês, né, tem um programa espião para eu capturar todas as teclas que vocês digitam, para eu pegar todos os prints toda vez que você clicar no mouse, ou até mesmo para eu ficar jogando programas ou anúncios para vocês. Então, eu posso, através de um anti-spyware, proteger o meu computador de todas essas pragas virtuais espiões, tá? Beleza? Então, dito isso, sem dúvidas por aí, o que nós marcamos na questão de número 8 aí? O que vocês marcaram? O objetivo específico de um software anti-spyware, olha só, essa daqui é uma questão clássica da IBFC. Por quê? Porque é aquela questãozinha bem simples, né? Joga ali um conceito e vem trazendo, joga um conceito e vem trazendo os detalhes. E aí, tipo, joga uns negócios nada a ver, não é? Beleza, isso aqui pro pessoal dos Correios, eu diria que cuidado, não acho que não vai vir tão simples assim, não. Então, editar imagens? Não, ele é anti alguma coisa, então ele não vai editar. D de dente de cachorro, né? Miséria. Proteger contra ataques de phishing. O anti-spyware não te protege contra isso aqui. Porque quando a gente fala sobre phishing, significa pescaria. Pessoal, o que de acha é pescaria? Entenda lá o seguinte, galera, vamos pensar. Você vai passar no concurso, amém ou não? Amém. E aí, você vai querer comprar uma televisão de 60 polegadas para colocar na sua sala, tranquilo. E aí você estava de bobeira, você pegou e fez o seguinte, você pegou e recebeu um e-mail de uma loja virtual. E aí você clicou naquele e-mail e viu, caraca, aquela TV que eu tanto queria, de 60 polegadas, 4K, Full HD, aquele negócio todo. E aí, beleza. E aí é o seguinte, quando você viu, a televisão que você estava olhando estava 5 mil, mas nesse site que você viu, estava 3.500. E aí você falou, tá louco, eu vou ter que comprar logo. Poderia dividir em 12 vezes sem juros no cartão e ainda dava cashback. Nossa, que bacana, né? Show, beleza. Então, o que você fez? Você já clicou lá em entrar, colocou seu usuário e senha, você pegou e escolheu a televisão. Ficou lá, ó, faltam apenas duas, piscando. Tu saiu pela casa, sai, derrubando gente, tropeçando para pegar o cartão. E aí, ó, veio correndo, colocou seus dados do cartão, dividiu em 12 vezes e clicou em comprar. O que aconteceu? Percebe que o atacante, ou seja, o hacker, né, jogou a isca para você e pescou os seus dados. Ele não te forçou a colocar os seus dados lá. Você colocou de forma voluntária, porque você caiu em um golpe. Então, phishing é o golpe que a gente chama de quê? Pescaria. Deu para entender isso aí? Então, o anti-spyware não te protege contra isso. Já respondo a pergunta aí, tá? Bloquear vírus de computador? Bloquear vírus, não. Quem faz isso é o antivírus ou anti-malware. Remover, né? Remover software malicioso que coleta informação sem o consentimento. Então, aqui, ó, são programas espiões. Fornecer serviço de armazenamento em nuvem? Também não, né? Isso aqui é o nosso OneDrive, ou também pode ser chamado de Google Drive, né? O OneDrive da Microsoft e o Google Drive da Google. Beleza? Deixa eu só olhar ali a dúvida para a gente ir para a próxima. Tem algumas bancas que não consideram o firewall como software, somente software e hardware. Você sabe se a IBFC considera? A IBFC considera as duas coisas, tá? Tanto hardware quanto software. Beleza? Gabarito letra D. Vamos lá para a nossa questãozinha de número 9. E aí, o que vocês marcaram na questão de número 9? 9, professor, marquei letra B, mas assim, né? Fiquei tal, tal daquele jeito, né? Fiquei com medo. Beleza, então vai marcando aí. Quem protege contra phishing? Quem protege contra phishing é o próprio anti-malware, tá? E também o próprio navegador já vem também com um mecanismo de phishing. Beleza, Jenny? Perguntou, tá respondido ali. Beleza, olha só. Bafo de cachorro, miséria, né? O Microsoft 365. Professor, eu não sei o que é o Microsoft 365. Galera, quando a gente fala do Microsoft 365, você vai perceber que é um tipo de aplicação, fala mais fácil, um tipo de programa que é utilizado na nuvem. Quando a gente fala nuvem, vai ser na internet. Você nem precisa instalar no seu computador para você utilizar. Então, ó, o Microsoft 365 é uma plataforma de computação em nuvem. Então, aqui você já consegue eliminar. Computação móvel é só para dispositivo móvel? Não, eu posso instalar em dispositivo móvel, mas eu posso também utilizar em computadores desktop, que são computadores de mesa. Então, sobraram 3. Que contém alguns aplicativos de produtividade. Galera, quando ele falar aplicativos de produtividade, você vai lembrar de programas de escritório. O Word, Excel e PowerPoint. Normalmente eles vão trazer isso. Professor, existem outros? Sim, e eu vou te mostrar exatamente isso daqui, tá? Ó, ele colocou o Windows. O Windows é o sistema operacional.
Ele colocou Windows, é o sistema operacional. Foi o que a Jéssica fez. Já dá para eliminar só nos apps. O Windows não é app. Única alternativa que não tem o Windows é a letra B. Perfeito. E eu vou te mostrar na tela. Pera lá. Vou só colocar uma afirmativa aqui para você. O Windows é um software básico. Certo, errado ou cara de cachorro? Básico. O Windows é um software básico. Certo, errado ou cara de cachorro? E aí? Quero saber de vocês. Quero saber de vocês. Certo, errado. Cerrado, né? Certo com errado. Beleza. Galerinha, olha só, cuidado. Quando a gente fala de software básico, não quer dizer que ele é simples. Software básico significa dizer que ele é essencial para o funcionamento do computador. Eles estão certos. Ah, não, professor, tu tá com malícia no coração. Tá vendo, né? Se prepara para os próximos simulados. Então, isso aqui para a gente é o quê? Certo, beleza? Então, software básico significa que ele é essencial para o funcionamento do computador. Agora, se ele fala assim, ó, o Windows Defender, que é o antivírus, ele é um software básico? Negativo. O computador funciona sem antivírus? Sim, então sai fora. Agora, se ele falasse o Linux, também é um software básico, verdade. Então, olha aqui, quando a gente fala do Office, né, 365, ou Microsoft 365, percebe-se o seguinte, que nós temos aqui, ó, eu estou utilizando o navegador, claro que você tem que ter uma assinatura. Professor, não tem como tu me dar uma dica aí não, para eu hackear o sistema da Microsoft? Será que eu falo? Será que eu não falo? Vai lá. Vou falar aqui. Alt, mais Windows, mais Ctrl, mais Shift. Professor, só tem uma mão, duas mãos, professor. Dá para usar esse tanto de teclado? Não. Dá, miséria, é um do lado do outro. Então, ó, Alt, Windows, Ctrl, Shift. Para quê? Você vai abrir uma telinha, você vai criar uma conta na Microsoft, você vai conseguir usar o Office 365 sem pagar. Claro que é gratuito. E aí você tem o quê? Algumas limitações, mas dá para usar bastante, tá? Combinado? Então, ó, segredo nosso, fica na manha. Beleza? Então, show. Eu acessei aqui, eu pago a licença, né? Até porque eu tenho que dar aula para vocês, então tem que ter todos os recursos. E aí, ó, você vai perceber que eu tenho aqui na lateral, ó, Word, Excel, PowerPoint. Posso abrir vários programas, inclusive sem precisar instalar no meu computador. Professor, se eu quiser instalar, o computador é teu, você faz o que você quiser. Então, ó, instalar e muito mais. E aqui eu trouxe para vocês quais são os aplicativos, ó. Tem o Outlook, que ele é um gerenciador de e-mail, o OneDrive, e olha só que bacana, quando você contrata, né, eu pago ali cerca de R$ 70 por ano, é muito baratinho. 1 TB para eu salvar o quê? Os meus dados, as minhas informações. Então, ó, o OneDrive. Nós temos aqui, né, para fazer clipes, imagens, né, design, mas, ó, o que eles vão te perguntar é isso aqui, ó, Word, Excel e PowerPoint. Pode perguntar o Outlook? Sim. O OneNote para fazer anotações, Forms para fazer formulários, calendários, tarefas pendentes, o Teams da Microsoft, que é uma ferramenta de comunicação de forma síncrona, ou seja, em tempo real. Nossa videoaula aqui, ó, exatamente você que está no ao vivo, é uma videoaula, né, uma live, de forma o quê? Síncrona, ou seja, em tempo real. Você consegue interagir comigo, beleza? E aí, quem vai ficar com a gravação vai assistir de forma assíncrona, sem tempo real. Show? Então, dito isso, vamos lá para a nossa última questão. E aí, questão de número 10. O que vocês marcaram aí? Eu gosto muito quando a gente tem questõezinhas de e-mail. Vocês erram pra caramba, né? Então, olha só o que nós temos. Ixi, Maria, marcaram A, C, D, C. Vixe, agora lascou, né? Agora eu quero ver mesmo se vocês estão bom aí, né? Marcaram foi no atacado. Então, presta atenção agora, ó. Sai do WhatsApp, presta atenção. Fala para mim. Esses daqui são os campos do e-mail, né? O campo D, ele é responsável pelo quê? Remetente ou destinatário? O campo D, remetente ou destinatário? Esse foi um tremendo chute, né? Não estudei isso ainda. Beleza. O campo D, galera, pra gente, remetente ou destinatário? E aí? Remetente, o pessoal que vai fazer correio tem que saber o que é remetente e destinatário, né? Então, ó, vamos colocar aqui, ó, remetente. Pergunta: o remetente, ele é obrigatório, sim ou não? O campo D, lá no e-mail, ele é obrigatório, sim ou não? O campo D é obrigatório, sim ou não? Sim, tem que ter sempre o remetente, tá? Então, o campo D é obrigatório. Então, vamos lá. Agora, olha a pergunta, presta atenção. Eu tenho o campo para, eu tenho o campo CC. Professor, o que significa CC? Tá fedendo, né? É não. Com
cópia, com cópia. E o CCO com cópia oculta, com cópia oculta. Beleza? Show. Eu tenho o campo para, eu tenho o campo CC e eu tenho o campo CCO. Eu quero enviar um e-mail para uma pessoa. O campo para é obrigatório? Sim ou não? Eu tenho os três campos: campo para, campo CC, campo CCO. O campo para é obrigatório? Sim ou não? Parabéns, ainda bem que vocês estão aqui. Não é obrigatório. Eu posso colocar todo mundo em CC, eu não preciso usar o campo para. Eu posso colocar todo mundo em CCO? Posso, eu não preciso usar o campo para. Se liga no movimento. Quando a gente fala sobre e-mail, galera, esses três campos aqui, ó, esses três campos aqui, são dos destinatários, tá? Destinatários. Eu posso usar o campo para, mas só se eu quiser. Eu posso colocar todo mundo aqui, ó. Posso ou não posso? Posso. Posso colocar todo mundo aqui, ó. Deixar o campo para, o quê? Vazio. Então, o campo para é o destinatário principal, se eu quiser usar. Destinatário principal. Beleza? E o assunto não é obrigatório, tá? Beleza? Você não precisa colocar. E não escreva o e-mail todinho no assunto. O assunto é só assunto, título, tá? Beleza? Então, agora vamos lá. Vamos aqui, que agora isso aqui você tem que entender muito. Galera, eu tenho aqui, ó, um usuário, eu tenho um usuário. E aí, ele vai mandar um e-mail, ele vai mandar o e-mail para quem? Para o chefe. Só que ele vai mandar um e-mail com cópia para o quê? Na verdade, vamos inverter isso aqui. Ele vai mandar para o RH com cópia para o chefe. Só que todo mundo tem um amigo que é muito fofoqueiro. E aí, ó, fofoqueiro. Fofoqueiro. Beleza? Então, eu vou colocar os campos aqui para você. Ó, campo para, campo CC, campo CCO. Tranquilo até aqui? Então, preste atenção nesse detalhe aqui, porque muita gente erra. Galera, o usuário enviou para o RH, com cópia para o chefe, com cópia oculta para o fofoqueiro, que é um amigo dele. Olha só, o que eu marcar de verde aqui, ó, o que eu marcar de verde, são os visíveis. Como assim? Vou te fazer uma pergunta. O RH sabe da presença do chefe, sim ou não? Sim. O RH sabe da presença do chefe. O chefe sabe da presença do RH? Sim. Beleza? Agora, olha só. O RH e o chefe sabe da presença do fofoqueiro? Sim ou não? Não. Toda vez que uma pessoa estiver no campo oculto, ela vai ficar oculto para as demais pessoas. Vamos aqui melhorar esse exemplo aqui. Aqui ele colocou ó, para o chefe 2. O chefe 2 está ali aonde? Está no CC. Então, ó, o chefe 2 aqui entrou em ação também. O chefe 2 sabe da presença do RH e do chefe, bem como os demais ali também sabem, todo mundo que está de verde. Vamos colocar mais um fofoqueiro aqui. Então, ó, vou colocar o F2, que é o fofoqueiro 2. Fofoqueiro 2. Pergunta que não quer calar. O fofoqueiro 2 sabe da presença do fofoqueiro? Me conta aí. O fofoqueiro 2 sabe da presença do fofoqueiro? Isso mesmo, perfeito. Não sabe. Então, ó, um não sabe da presença do outro. Quem estiver oculto, tá oculto, tá? Beleza? Então, vou tirar o F2 aqui, só para a gente entender, para ver se você tinha entendido isso. Agora, se liga no movimento. O RH recebeu o e-mail e o RH vai responder a todos. Se o RH, o chefe ou o chefe 2, se qualquer um desses que eu falei, RH, chefe, chefe 2, se eles responderem a todos, o fofoqueiro recebe? E aí? O que você me conta? O fofoqueiro recebe? Não, sim, não. Galera, é o seguinte: o fofoqueiro não recebe. Por quê? Entenda lá, quando você clica em responder a todos, percebe que o e-mail das pessoas, elas ficam onde? Lá no campo para. Então, olha só, ele coloca todo mundo no campo para. Se o fofoqueiro estava oculto, como é que o e-mail dele vai aparecer? A pessoa vai falar, ué, como esse e-mail apareceu aqui? Não faz sentido, entendeu? Então, ó, se a pessoa estiver visível e responder para todos, quem estiver no campo CCO, recebe não, porque ele está oculto, ele está oculto. Agora, se liga nisso aqui, ó. Se o fofoqueiro responder a todos, aqui sim, galera, ó, responder
A todos, aqui sim. Neste caso, quando ele responde a todos, aí todo mundo vai responder, vai receber, porque ele escolheu aparecer. Ele falou, ó, agora eu tô aqui. Então, se o fofoqueiro que está em CCO responder a todos, aí todos vão receber, e aí vai saber da presença dele. Deu para entender essa bagunça? Isso aqui, galera, dá uma confusão no dia da prova que o povo faz bem assim, ó. Então, por isso da importância de você desenhar, tá? Beleza? Então, agora sim, nós vamos na nossa última questão. Questãozinha de número 10. Questãozinha de número 10. Ricardo preparou uma mensagem de correio eletrônico com as seguintes características. De Ricardo para Danilo, Pedro, CC, Amanda e Caio, CCO, Rodrigo. Então, ó, após o usuário Rodrigo está onde? Em CCO, clicar em responder a todos, da mensagem que acabara de receber, os campos para e CC da nova mensagem serão preenchidos com o quê? Ricardo somente? Não, Ricardo somente não. Ricardo e Danilo somente? Também não. Ricardo, ó, Danilo, Pedro, Amanda e Caio. Ou seja, todo mundo, beleza? Quem está no CCO visualiza o CC e para? Sim, quem está em CCO ele consegue ver. Olha aí, ó. Eu estou em CCO, calma aí. Não, para facilitar, peraí. Eu estou em CCO. Tu tá me vendo? Não. Mas vocês não estão em CCO. Eu estou vendo vocês. Beleza? Deu para entender isso aí? Então, quem está em CCO, galera, ele fica oculto, mas ele consegue ver? Show. Então, ele consegue ver. Então, aqui pra gente, ficamos com gabarito letra C, canela de cachorro. Uma galera é esse tipo de questão aqui, ó. Uma galera, beleza? Então, aqui foi a nossa última questão. Beleza, galerinha? Então, ó, agradeço imensamente aí a sua presença, paciência e participação. E eu devo lançar um projeto de simulados aí mensal, tá? Devo fazer 4 simulados por mês, ou seja, cada semana a gente vai fazer um simulado e aí eu vou fazer a correção como nós fizemos aqui, beleza? Eu vou lançar esse projeto aí e aí devo divulgar para vocês, beleza? Posso repetir o gabarito da 2? Posso sim. Vou só finalizar a gravação. Qualquer dúvida que você tiver, me chama no Instagram que eu estou com vocês, tá? Comenta aqui no vídeo também depois abaixo o que você achou da aula. Tamo junto, valeu e até a próxima. Quem tá aqui no presencial não, né? No online, espera aí que eu já vou tirar suas dúvidas.